Olá, queridos ouvintes, e sejam bem-vindos ao Anikenkai Anime Club, o seu podcast quase semanal sobre os animes que acompanhamos na temporada e também a casa da Watch Party, onde acompanhamos um anime que já acabou com vocês, caros ouvintes. Eu sou o Diogo Prado. Eu sou Starro e hoje vai ser episódio duplo, o dobro dos animes no mesmo tempo. Pois é, e, e mesmo tendo passado 2 semanas, eu ainda consegui cagar a nossa agenda, tá? Impressionante. Impressionante. Nós estamos. Você, querido ouvinte, está ouvindo esse programa num dia atípico pro Anime Club. A gente está gravando no final de semana aqui e muito provavelmente ele vai sair, acho que domingo à noite ou então segunda-feira pela manhã. Talvez segunda-feira pela manhã. E esse atraso de 2 semanas aqui, que eu infelizmente causei, porque eu resolvi, você bem sabe, resolvi abrir uma editora, né? Uhum. E aí, cara, essas últimas 2 semanas eu fiquei atolado em fazer envio da galera que comprou em pré-venda, as coisas. Foi uma doideira. Foi uma semana maravilhosa, computador dando problema. Foi delicioso poder me aventurar nessa primeira experiência aqui. Mas foi bom, foi bom, foi bom. O resultado final foi legal, a galera tá gostando do quadrinho, enfim. Dito isso, também é um momento oportuno para a gente avisar que o Anikenkai Anime Club vai estar, quando nós conseguirmos gravá-lo no dia certo, ele vai estar com Uhum. um novo dia, está, para sair, não é? É. Vai ser agora na quarta-feira, porque assim não fica muito em cima da hora, porque terça-feira é justamente o dia que sai o Gundam e o Apocalipse Hotel, no horário das 16 horas, que fica muito. É mais legal de ter um tempo para processar o episódio antes de comentar ele. Pois é, e até pra mim, realmente, assim, pra mim fica muito em cima, porque às vezes eu acabo deixando pra ver outros animes também muito perto do programa, e aí, cara, às vezes encavala tudo e eu acabo não conseguindo assistir. Então, tendo esse bufferzinho de umas 24 horas ali pra gente poder processar o que assistiu e elaborar uma crítica um pouco mais interessante, pode ser benéfico para o nosso programa. Então, dito isso, todos os programas agora vão sair na quinta-feira. Quinta-feira, porque a gente gravava na terça para sair na quarta. Agora vamos gravar na quarta para poder sair quinta-feira. Normalmente ele sai ali por volta da hora do almoço. Uhum. Mas, dito isso, o programa não muda nada. A gente vai continuaremos falando sobre os mesmos animes, do mesmo jeito. A Watch Party continua igual, só estamos um dia, vamos jogar 24 horas para frente a publicação do programa. Por que, Star? Porque Apocalipse Hotel, especificamente, está sendo um anime bastante. É, tá me surpreendendo muito positivamente. Uhum. Não vamos começar sobre ele, a gente tem outros programas, outros animes para falar antes, mas eu quero ter tempo de processar Apocalipse Hotel com carinho que esse anime merece, porque, cara, enfim. Vamos falar sobre Lazarus, tá? Primeiro, e aí a Assim, tá. gente, a gente comenta Apocalipse Hotel depois aí. Mas passou-se aí, Starro, 2 semanas. Nós tivemos nosso último programa, né? Nós tivemos um episódio. ah, o melhor episódio até agora de Lazarus, sem dúvida nenhuma. Nós Pois tivemos há é. 2 semanas atrás. E parece que essas 2 semanas que se passaram aí, esses dois últimos episódios 5 e 6, meio que voltou à fórmula anterior, né, cara? O que você tá achando aí de Lazarus agora que a gente chegou na metade da série? Resumindo, eu tô puto, sinceramente. Porque Porque você chega naquele episódio 4 e na semana seguinte você deixa o nível cair daquele jeito com o quinto episódio. E Bizarro, o né, cara? sexto, e o sexto não foi tão ruim quanto o quinto, só que ainda assim foi ruim. Porque a triste verdade sobre Lazarus é que os caras se esqueceram de contratar uma equipe de roteiristas boa. Você tem o Dai Pois Saturn lá é. e só. Só que o Dai Saturn, infelizmente, não é o roteirista-chefe, ele não tá escrevendo a maioria dos episódios. Pois é, cara, eu assisti os episódios e eu fiquei assim, gente, como é que é possível? Vocês fizeram um episódio magnífico no episódio 4 que juntou tudo de bom. Ele tinha uma coreografia de luta muito boa, que nós já comentamos no programa, no último programa. Ele tinha um roteiro muito bom, ele tinha uma animação muito boa. Porra, parecia, finalmente engrenou, agora vai. E aí vem aquele episódio 5 lastimável, qualquer nota. E o episódio 6, beleza, foi mais legalzinho, mas também jogado. Episódio monstro da semana ali. Uhum. Não teve nenhum grande desenvolvimento da história, sabe?
Nossa, tá parecendo muito uma coisa assim, tipo, ai, vamos todo episódio vamos tentar achar o Skinner e se não vamos conseguir, só vamos conseguir no último episódio, sabe? Ai, pelo amor de se conseguir, sabe? Então assim, não teve desenvolvimento nenhum de nada nesses últimos episódios. No episódio 6 você ainda teve um pouquinho de desenvolvimento da menina hacker lá, né? Que a gente sabe que ela Sim, nasceu lá Helena. na. Da Helena, isso. Que ela nasceu na comuna lá e tal, então ela teve uma criação meio atípica, enfim. Mas mesmo assim, parece que foi tão jogado, sabe? Ah, eu cresci lá. E, cara, isso não influenciou em absolutamente nada ali. Ela quase não teve conflito nenhum no episódio. O maior conflito que ela teve ali foi a menina amiga dela jogando na cara dela que ela saiu sozinha e deixou ela lá. Tá ligado? Esse foi o maior É, conflito. E mesmo assim, consequência nenhuma. No final do episódio, eles esboçam uma consequência com ela indo lá dormir na cama da outra menina, porque provavelmente ela tava, sei lá, meio atribulada com o que aconteceu e sim. tal, porque querendo ou não, gente pra caralho morreu ali e tal. Então, assim, beleza, mas mesmo assim, cara, nossa, parecia uma coisa tão sem graça, tão sem alma, sabe? Você fala assim, É, gente. o negócio é que ó, esse sexto episódio, pelo menos, teve um pequeno avanço no. Porque se você está contando uma trama serializada e você só tem 13 episódios, eu acho que é obrigação sua que todo episódio, pelo menos, acrescente algo para a trama central. Você não está Uhum, fazendo um Cowboy Bebop porque você tem 26 episódios e você pode fazer exercícios de estilo isolados nos episódios. perfeito. Pois é, nesse aí, é, o sexto episódio, pelo menos, eles conseguiram uma cópia digital das que é danificada, mas das memórias do Skinner. Quer dizer, não necessariamente das memórias do Skinner, mas de uma inteligência que foi desenvolvida com base no Skinner. Então, eu espero que isso ajude eles a avançar na investigação, talvez conseguir esboçar o próximo passo, pelo menos tentar, digamos, refazer os passos do Skinner desde aquilo e simplesmente levar a história adiante. Porque o quinto episódio, o que mais me irritou é isso. Ele não serviu para nada. 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 Eles fizeram aquela presepada toda para começar. E é, o, já foi ridículo o jeito como eles conseguiram invadir lá a casa do porque, voltando pro quarto episódio, eles conseguiram aquela pista lá. Aí nesse ele descobriu que o cara tava, que o Skinner estava mandando pro SoundCloud. Na Isso. verdade, não. Alguém estava mandando pro SoundCloud pro Skinner uns arquivos de som bizarros que aí eles analisavam. Aí isso eu achei tosquíssimo. Transforma isso numa imagem. Por que uma Não, imagem? do nada, tá ligado? Não, transforma numa imagem. Caralho, É, mas como assim, irmão? Tá ligado? Se é, ainda fosse. Tá ligado aquela linguagem de comunicação entre máquinas que tem, que é por sim, é tom? bom. Se Nossa. ainda fosse isso, sabe? Beleza. Fala assim, ah, não, beleza, ele tá criptografado numa linguagem diferente e tal, que parece som, mas na verdade são dados, né? E tal. Beleza, tranquilo. Agora, pô, do nada a pessoa tira, sabe? Do nada. Não, transforma em imagem. Parece a galera do. Sabe aquele filme policial que é pra. Dá zoom! É, Aí a pessoa faz zoom e. Dá isso. zoom de novo! Aí a imagem fica se É, gerando, tipo, como fosse infinito. É igual, pra mim foi pois isso, tá é. ligado? Uma solução tirada da bunda ali, tipo. Nossa, e que não adiantou pra nada no final das contas, porque encontraram o cara Sim, aí e pronto, dane-se. eles usam para fazer uma cilada idiota com o Skinner de vamos dizer que apareceu uma cura nova, vamos jogar um migué aí de que a gente tem a cura pro rap, né? Aí o que acontece na prática é que eles são atacados, eles conseguem atrair alguém, só que não atrai o Skinner, atrai aquela hacker lá com. Eu já esqueci o nome dela, mas foi a personagem que me irritou pelo uso constante daquela fase de efeito. Sim. Aí aí quem acaba sendo a chave para resolver o episódio é a Helena, porque ela é a hacker do grupo, então ela Sim. consegue, ela faz um honeypot ali, ela coloca um negócio falso, uma cura falsa para ela pegar. Aí no final o que ela consegue é um arquivo dizendo só o nome dela, Pre-Vacant, que é uma referência É. àquela música do Sex Pistols. Aliás, todo episódio da série, o
o título do episódio é sempre uma referência a alguma música que o Watanabe gosta, mas é isso. Isso funciona em Cowboy Bebop, mas não está funcionando em Não tá, Lazarus. porque é justamente isso. No Cowboy Bebop, você gostava dessas firulas do Watanabe porque, cara, o anime dava todo Uhum. um estofo de qualidade, sabe? E mesmo nos episódios que eram só um teste de estilo ali, né? Quem você falou e tal, beleza, um experimento, né? Você aceitava, porque era legal, todo episódio era legal, era divertido de ver. Nesse, cara, esse episódio 5 e nem pra eles usarem a Minas Hacker no episódio 6. Nada, Uhum. ela só desaparece das montanhas e dane-se. Ah, talvez ela retorne lá pra frente. Mas, É, meu amigo, você tem 13 episódios. Você não tem 200. Não adianta isso. Para com essa parada, sabe? O que vai acontecer? Vai solucionar no final da série só, nos últimos um, dois episódios no máximo. E é isso. Então, assim, vai ser um negócio completamente genérico. E é isso que tá me irritando em Lazarus. É uma série que tinha um potencial absurdo de ser alguma coisa realmente boa. E tá sendo um anime genérico, um anime qualquer nota, sabe? pois é. E esse quinto episódio foi tão inútil que o sexto episódio começa com uma coisa totalmente desconectada do anterior, que como o anterior Uhum. não deu nenhuma pista, não deu nenhum avanço, aí, eu tava lendo essa revista aqui sobre religião e achei aqui do nada uma matéria sobre quando o Skinner era jovem e foi para uma comuna, uma seita bizarra. Pois é. Por coincidência, eu era membro dessa seita e eu cresci lá. Pois é, cara, nossa. Enfim, cara, eu torço muito pra que a série se encontre, mas eu confesso que chegando na metade, ela já estando assim, não sei, cara, não sei. Eu confesso que acho que se não fosse aqui pelo programa, eu acho que eu não sei se eu continuaria vendo. Talvez eu continuaria vendo só por causa do nome do Watanabe. Ou então eu esperaria terminar pra ver de uma vez, talvez, mas, cara, Uhum. acompanhar semanalmente, infelizmente, não tá sendo uma experiência tão agradável Pois é, quanto eu imaginava, sabe? pois é. No meu caso, eu já me obriguei a ver coisas muito piores que Lazarus semanalmente. Mas mesmo se eu não estivesse fazendo o programa, eu acompanhei até o final, porque o Watanabe tem crédito comigo. Eu quero que essa série Pois se é. salve no final. Pois é, cara. Você não costuma fazer isso, não? De tipo, a série tá mais ou menos, você dá uma pausa, espera terminar e depois volta? Raramente. Raramente. O que mais. Quando eu desisto de uma série, eu dificilmente volto para ela, a não ser que alguém elogie Hum. muito. E às vezes vale a pena. Por exemplo, teve uma vez que. Você se lembra de uma série chamada Licorice Recoil, que fez muito Sim, sucesso? sim. Pois é. Eu devia estar com um estado de espírito terrível, porque eu achei o primeiro episódio um saco. É, todo mundo gostou menos eu, basicamente. Aí até que um dia meu irmão falou, cara, Licorice Recoil foi o melhor anime da temporada, você devia ver de novo. Aí eu vi de novo o primeiro episódio e pensei, é mesmo, isso é bom. Cara, Qual mas é o isso é. meu problema? Então, mas isso é uma coisa engraçada, né, cara? A gente rever coisas e é uma prática que eu acho que é pouco comum do nosso hobby, vamos dizer assim. Porque, querendo ou não, sai muito anime, né? Então a pessoa que tá meio que acompanhando temporada e tal, ela poucas vezes vai rever animes. E eu acho isso um desperdício, porque às vezes a gente. Como você falou, cara, às vezes, sei lá, tá num dia ruim, sabe? Ou Uhum. você viu um episódio muito bosta de Lazarus na anterior e É. você tá muito irritado. E aí você vai ver um anime e fala assim: Nossa, isso aí foi tão ruim quanto. Só que não necessariamente, você só tá, tipo, irritado com o que você viu e isso afetou o seu raciocínio, a sua percepção, né? Eu Uhum. uso isso, cara, eu uso muito de exemplo isso. Lá vou eu apelar pra Genshin de novo, mas eu tô relendo Genshin novamente e, cara, tem coisa que. Cara, eu já li não sei quantas milhões de vezes Genshin. E eu, cada vez que eu releio, eu presto atenção numa coisa diferente, ou eu interpreto alguma coisa diferente, ou eu Uhum. noto um detalhe a mais ou a menos que eu não notei numa outra leitura, enfim. Isso é muito comum e eu acho que a gente devia. Eu sei, gente, tempo é escasso, todo mundo tem que trabalhar, estudar, sabe? Enfim, eu sei que tempo é finito, mas a gente devia exercitar mais, rever certas coisas. Tanto coisas que a gente gostou, quanto coisas que a gente não gostou. Claro,
Se você vai rever uma coisa que você não gostou, que seja que nem aconteceu com o Starro, né? Que seu irmão foi lá e deu aquele aval, né? Falou, não, vê sim que é bom, pô, vê sim que é bom. Pô, vou dar um exemplo aqui do nosso Anime Club. Eu não ia assistir Apocalipse Hotel. Ainda nem que eu tinha visto o primeiro episódio e não tinha gostado. Eu não ia assistir porque a sinopse, em tese, eu olhei e falei, cara, não sei, não Uhum. me interessou tanto não e tal. Aí o Starro falou que viu e gostou pra caramba. Eu falei, caramba, pô. Aí eu vi outras pessoas comentando. Aí ganhou a votação aqui da galera, sabe? Eu falei, gente, vamos ver o que é isso aí. E de fato agora eu estou adorando esse anime. Uhum. Então, assim, isso acontece muito. Então, não se fechem tanto pra reassistir coisas. Seja que coisas que você gosta já. É bom reassistir até pra ver se você continua gostando ou não, se você vê um outro aspecto da obra, enfim. Mas também coisas que você não gostou, ver se a galera tá comentando. Aqui a gente, às vezes, comenta algum anime que a gente gostou muito, enfim. Às vezes vale a pena dar mais uma chance, né? Às vezes você pode surpreender. Mas eu não sei se vai ser o caso com Lazarus Star. Infelizmente, eu acho que a Uhum. gente vai terminar essa temporada muito triste. Eu tô, eu tô sentindo isso. Mas, enfim. Ai, ai. E o próximo, Star? Qual é Pois o é, agora próximo vamos para mim anime? que eu estou gostando bem mais, que é o Gundam de Quax. Cara, Gundam foi o último anime que eu assisti. Eu acabei deixando os 2 episódios pra ver há uns. Acho que eu vi há uns 3 dias atrás, acho que não lembro exatamente. Mas. Cara, esse anime. Assim, ele tá me irritando por um lado, e eu acho que você vai entender por quê. Porque a gente já comentou sobre isso, que é que a história não tá avançando tanto. Ela tá naquele negocinho de briga de clã lá e tal. Ah, mas tá começando. Agora eles estão começando a esboçar, Starro, um plot, né? Uhum. Sim. Estamos começando. E é muito daquela coisa que a gente tava falando lá, que provavelmente eles vão seguir realmente a treta interna em Zion, né? É. Esse vai ser o grande plot político da série. Agora, dito isso, eu quero saber como que vão encaixar a galerinha do clube lá, o Trizal lá, com a trama política. É isso que eu tô bastante curioso. É possível que encaixe, aí acho que você vai concordar comigo também, com a Machu indo pilotar o Gundam pro Bull, né? Eu acho que é bem possível, porque ele já demonstrou bastante interesse no piloto, né? Que é ela, no caso. Uhum. Então, é bem possível que isso acabe acontecendo, ainda mais agora que ela tá meio boladinha, porque, né? Rolou ali um, um ciúme. Mas eu gostei de ver, principalmente nesse episódio 6, um esboço de uma trama maior, que era o que eu tava esperando em Ganda. No meu caso, o que mais me atrai mesmo é que eu estou gostando muito dos personagens. Eu gosto muito da Machu. Acho muito interessante que, diferente de todos os protagonistas de Gundam, ela é uma pessoa muito privilegiada, entediada com a vida dela, e ela não tá assim, contra a vontade dela participando de uma guerra. Ela tá procurando alguma coisa que motive, porque ela não tem planos para o futuro, a Uhum. vida dela é aquele problema de quando você tem tudo na mão, Hum. como é que você faz para desejar algo? Que propósito você dá para sua vida? Aí ela encontra, e como ela também é imatura, ela é uma adolescente, ela mergulha de cabeça, e É. só de conseguir um parceiro como o Shuji, ela já começa a se apaixonar por ele, achar que não, eles têm uma ligação especial porque eles são types, eles veem o Kirakira. E, e a Nyan, que tá na história inicialmente só com a melhor amiga dela, ela acaba se intrometendo e virando um vértice no triângulo amoroso. E como eu sou fã de Macross, eu aprovo o triângulo amoroso. Cara, é bem nessa pegada, viu? Bem Mas só Macross que quando lembrança. pois é, agora, o caso da Nyan é que eu tô bastante intrigado com ela, porque não deve ser não deve ser coincidência ela ter aquela capacidade que ela demonstrou, porque, só recapitulando o episódio, o que acontece é que a Machu é pega lá por aquele piloto lá. Eu tô tendo dificuldade para me lembrar do nome dele, porque ele tem sido um personagem meio periférico, mas ele tem uma certa importância na história. Aquele É. piloto de Zion O que perdeu o Ganda, né? que perdeu o Ganda, e que foi revelado que ele tá espionando o Xalabu. O pessoal a turma.
a facção da Kycilia Azab tá desconfiada do Shia LaBeouf porque ele era o, o Mav do Shah, era o melhor amigo É, dele, então. E quem viu o Gundam original sabe que o Shah matou a Kycilia. Então, sim, já disse não, nessa linha do tempo alternativa ela tá viva, mas o cara tá achando que o Buu deve estar planejando algo contra ela. sim. Pois é, só que aí. Só que esse piloto aí, eu não vou pesquisar aqui, porque senão. Eu tô procurando aqui, tá? Pode ir indo aí que eu tô vendo o nome dele Tá, aqui. pois é. Pois é, ele intercepta a Machu numa situação lá que ela tá tentando ir pro candidato, aí de repente É o é, Xavier, é o a- Xavier. é Xavier Xavier, pronto, Olivetti. isso, Xavier é o nome dele. Pois é, e eles estão enfrentando lá os próximos oponentes dele são dois caras que são personagens clássicos também do Gundam, mas no original eles eram um trio, agora só sobraram dois É, deles. Mas você não precisa saber disso, não. Pra mim, tá. Eu sei que tem muita gente reclamando do excesso de referência ao Gundam original, mas eu acho que essa série tá fazendo isso de um jeito que você pode simplesmente achar que são personagens novos sim, e curtir da mesma maneira a história. concordo. Pois é. Então tem essa outra peça acontecer, só o Shuji tá lá, a Machu tá presa no armário com o Xavier. E foi até bom até ficar, pelo menos ela conseguiu dar uma despistada nele. Ele não deve estar mais Sim. desconfiado que ela é a piloto do Gundam de Quax. Aí a Nyan é obrigada a pilotar, e foi uma luta que eu achei muito legal, porque ela começou apanhando, feita Sim. condenada, ela parece que tá totalmente deslocada lá, e aí do nada ela tem aquele despertar, ela não só consegue ver o Kira Kira, entre aspas, então ela simplesmente usa o chute como escudo humano, que eu Cara, eu achei achei sensacional. maravilhoso também. Aí a outra menina lá revoltada na nave lá do Buu, assim, tipo, isso não é Mave. Que porra é essa que ela tá fazendo aí? Não é Né? assim que se luta. Falei, pô, não Uhum. deu certo, pô, ela não venceu a luta. E o Bull lá todo assim, interessante isso aí, viu? É, Essa estratégia aí. Gostei desse isso. negócio. Pois é. Aí isso levanta a questão, peraí. O que a gente sabe da Nian é só que ela é uma refugiada. É, Ela quase é pega pela polícia, a Macho salva ela lá, ela bate no policial. Só que, como a gente não sabe a origem dela, e agora eu já vou mencionar coisa do episódio seguinte, eles já estão introduzindo outro conceito do Zeta Gundam, mas como se fosse novo, que é o dos new types cibernéticos, os new exato. types artificiais. A gente já pode começar a suspeitar disso. De É, repente a Nina pode ser também uma fugitiva desse experimento. perfeito. Pois é. Aí agora acho que eu já posso passar para o sexto episódio, então. Pode, não, vamos emendando. Vamos pensar que os dois Tá, aconteceram juntos. Porque tá, beleza. eles meio que se ligam bem, assim. Diferente daquela Isso, porcaria de Lázaro, que foi essas 2 semanas. é, Nesses episódios se complementam bem, vamos dizer assim. isso. Aí no sexto episódio, aí é que a gente finalmente tem uma. A gente começa a ter um panorama melhor do que está acontecendo. Que, que além de estar tendo essa disputa entre o Giren Zab e a Kisira Zab, os irmãos que são os sucessores do clã Zab, que é quem manda em Zion, Uhum. a federação tá meio que na espreita, comendo pelas beiradas. É, E é, esse personagem que aparece no sexto episódio chamado Bask que é também o cara é do Zeta, né? Do Zeta Ganda. do Zeta Gundam. Só que no Zeta Gundam ele era um cara da federação. O que acontece no Zeta Gundam, resumido bastante, é que, mesmo depois que acaba a guerra do Gundam original e a federação venceu, pessoas da federação se revelam ainda piores que Zion, É, ainda mais autoritárias. E aí é exatamente. que a gente tem um grupo resistindo a eles. E eles é que protagonizam a série e o Char faz parte desse grupo no Zeta Gundam, só que usando um pseudônimo muito engraçado. Eu recomendo que vocês vejam. Sim. É, é, pois é. Aí ele tá. O Basculho já fazendo esse experimento, já tem pilotos artificiais, e eles estão. Só que ele não. O que eu achei estranho aí, isso é uma inovação dessa série, é que ele não está fazendo isso para a federação. Parece que ele simplesmente queria desenvolver o projeto dele para a facção que fosse.
E pelo que eu entendi, ele tá lá na facção da Quicília, eu estou enganado. Então, ficou um pouco confuso novamente, vocês vão perceber que isso Uhum, é uma coisa bastante comum em tá. Gundam, você Uhum, começar muito confuso, e eu acho isso até interessante, porque tira um pouco daquele preto no branco das coisas todas, sabe? Tudo fica meio cinza, ali, meio enevoado, você não sabe quais são as intenções também das pessoas, o que elas querem, de que lado elas estão, enfim, é uma coisa bastante até que eu acho interessante. Mas sim, parece que essa galera tá do lado da Quicília, e mas eu não entendi quem qual é o alvo deles nessa operação, porque eu no começo achei que eles queriam matar a Quicília e colocar a uhum, culpa no Bull, uhum, entendeu? Só que eu acho que é o contrário, eu acho que a sua interpretação faz mais sentido, que ele tá do lado da Quicília. uhum, Só que ele tá ali pra quê? Pra, tipo, proteger a Quicília caso o Bull queira agir, porque essa é a suspeita, sabe? Que o Bull estaria contra a Quicília. Eu confesso que eu ainda não consegui entender muito bem quais são as intenções do Basque, né? uhum, O que eu sei, pelo menos da participação dele do Zeta Gundam, e eu acho que eles vão acabar traduzindo isso, porque em tese é o mesmo personagem, só que num cenário diferente, né? Ele é uma pessoa terrível. Então, uhum, assim, eu não sei até que ponto ele vai ser Eu não consigo ver ele como um cara que estaria protegendo alguém, sabe? uhum. Ele parecia mais alguém que tá manipulando uma situação pra prejudicar alguém. Pra mim, é essa a minha interpretação do personagem. Mas, claro, eu tô fazendo isso com base no que eu sei do personagem de Zeta Ganda. Então, assim, posso estar viajando, ele pode ter, sei lá, nesse cenário ele não Uhum. é tão desgraçado quanto ele é no Zeta, enfim, mas eu confesso que eu também estranhei quando eu cheguei à mesma conclusão de que você, que ele estaria do lado da Quicília, né? Então, eu realmente É, não sei como fazer. Porque o título do é, episódio é muito sugestivo, né? Tipo, a tentativa de assassinato de Quicília. E nada disso acontece, né? pois é, nada, pois é só uma coisa, é só uma paranoia que o pessoal daqui se já tem na cabeça. Porque É. é bem capaz de Xalabu realmente estar planejando alguma coisa, mas o que é interessante é que o Xalabu, a gente se perguntou algumas semanas atrás, por que, é que eles estão deixando rolar isso de usar o Gundam roubado É. no combate, e você vê que ele sabe mesmo, ele não está nem aí, ele quer mesmo ver, ele tá interessado em testar o Gundam. Pode testar, tudo bem. Ele meio fala assim: o Xavier é meio inútil. Ele não É, conseguiu fazer o trabalho dele. Deixa essa menina pois aí que tá é. pilotando agora fazer. Porque Uhum. ele encontrou lá a chefe do clã lá muito fácil, né? Tipo, ele sabia Isso, onde é que ele é. estava, ele sabia quem eram os caras. Assim, Uhum. ele podia ter impedido a qualquer momento essa treta toda, né? Mas não, ele deixou rolar realmente, como você disse. Então, beleza, uma das pontas soltas agora está explicado. Ele estava fazendo isso de propósito. Ele deixou É. rolar mesmo para poder testar o Ganda, né? Uhum. E a chefe do clã, ela praticamente. Aquilo é uma traição, ela Sim. é mais uma decepção da Machu. A pessoa se decepcionou com vendo morte no Cambato, depois se decepcionou com a formação desse triângulo amoroso, É. e agora a mais nova decepção dela. Ela, acho que essa frase já teve tantas decepções quanto o amoroso Então, no grande original. mas isso é E uma coisa muito. interessante que você É. apontou, Gustavo, porque pode ser uma coisa da personagem, assim, um Uhum, traço da personagem muito forte, porque nesse episódio, agora os dois episódios estão se misturando um pouco na minha cabeça, mas se você parar pra pensar, nesse episódio, tem vários momentos assim que ela tem esperança de alguma coisa. Por exemplo, vamos lá. Ela teve esperança com o Shuji e se decepcionou, né? Ela teve esperança com a mãe quando a mãe falou que ia participar da reunião dos pais lá, mas a mãe uhum. já chega tacando o esporro nela, sabe? Quando É. chega lá. Aí agora ela achava que ela tinha encontrado uma coisa que ela gostava, que era o clã Battle lá, e a chefe do clã trai todo mundo e vai entregar o Gundam pro Bull, né? Tipo, ela tá numa sequência de coisas, né? De decepções. Que, cara, você está familiarizado com o termo do wrestling, o heel turn? Uhum. O heel turn, Sim. para os nossos ouvintes, caso não saibam, é quando um personagem que é o face, né? Que é o personagem, o mocinho, vamos dizer assim, ele passa por uma sequência de eventos que causam uma mudança na personalidade dele. Ele vira, na verdade, agora um vilão. Isso é muito comum no wrestling, na luta livre. E
o que talvez nós estamos próximos de ver, na verdade, seja um heel turn da Machu. E aí seria interessante, porque você teria a Machu no Gundam branco, do lado, por exemplo, que eu tô supondo, do lado do Bull, e porque eu acho que isso vai acontecer, eu acho que em algum momento, tipo, quando rolar essa traição de fato da chefe lá, e o Gundam branco for pro Bull, eles não vão conseguir pegar o Gundam vermelho, e a Machu vai ficar com o Gundam branco, porque o Bull vai, tipo, recrutar ela, sabe? E aí vai ficar uma treta, porque vai ficar o Shuji de um lado com o Gundam vermelho, a Machu do outro com o Gundam branco, e vai ter a Nyan no meio, e eu acho que vão arranjar um Gundam pra Nyan também. Tô sentindo isso aí. Ah, sim. Com certeza. É bem Depois, capaz. entendeu? Até porque tem que vender bonecos, tá? Então, vão arranjar um Gundam pra Nyan também. E aí, meu amigo, ao invés do triângulo amoroso ali ser só no chão, vai ser no espaço também, tá? Porque aí. Diga. Agora, por outro lado, eu acho que o Shuji é um elemento meio incerto nisso aí. Eu nunca sei pra que lado ele vai, porque ele só segue. Ele ouve a voz do Ganda, que a gente desconfia que seja a voz do Char. É isso. Se ele quiser se ele estiver realmente seguindo a vontade do Char, ele vai querer ver o ciclo pegar fogo. Ele não vai tomar partido de ninguém aí. Pois é. E aí, tipo. Mas aí a Nyan vai ficar de que lado? Ela tá muito afeita ao Shuji agora também. Mas, tipo, será se ela vai ficar do lado dele? Será se ela vai tentar, sei lá, trazer a Machu de volta? Isso supondo que elas fiquem em lados opostos também. Eu tô completamente especulando aqui, né? No campo das ideias aqui, mas. E eu acho que se realmente rolar esse heel turn da Machu, cara, vai ser muito interessante. Vai ser uma coisa inesperada você. Porque, cara, depois, principalmente do último Gundam, que eu infelizmente ainda não vi, né? O Witch from Mercury, ainda não parei pra assistir. A galera tava esperando uma coisa meio parecida, assim, né? Tipo, duas protagonistas, basicamente, lá que se gostam, enfim, são amigas, pelo menos, sabe? E se rolar esse heel turn da Machu, eu pessoalmente vou gostar muito. Eu achar que vai ser muito interessante pro plot maior da história. Que, como eu falei, parece que tá começando a se desenvolver agora. E eu ainda advogo por esse heel turn por causa dessa sequência de decepções que a personagem tá passando. Sequência de decepções, tipo, ela se decepciona com os adultos, isso lá atrás, né? Isso foi o grande cerne, assim. Ela se decepciona com os adultos, ela se decepciona com a vida, basicamente, porque ela não quer aquela vida padrão, né? Ela vê aquilo ali e tá tem um pouco a ver com a decepção dos adultos também, né? Porque foi o exemplo da mãe dela que ela meio que não quer seguir e isso gerou isso nela, enfim. E aí ela praticamente se decepcionou com todo mundo, né? Até mesmo no último episódio lá que a gente assistiu, o episódio 4, que foi o da bruxa lá, ela também se decepciona um pouco com a bruxa, assim. Porque ela achava que a bruxa seria, tipo, ela olha assim e fala, caraca, ela é diferente da minha mãe, ela é um outro tipo de personagem. É quando você vai ver, não, ela foi demais pro outro lado também, sabe? Nem cá, nem lá. Ela, sabe, ela foi um pouco demais pro extremo também, enfim. E ela acabou até, a gente comentou, né, sendo bastante infantilizada e por aí vai. Então, assim, ela também decepcionou a Machu. Então, tá essa sequência de decepções, que agora o Shuji decepcionou a Machu também, basicamente. A Nyan decepcionou. Então, tá todo mundo decepcionando a menina. Pra isso aí virar um heel turn, pra mim, é um passo, cara. É um pulo, assim. Bem, eu diria que é bem provável até. Vai ser interessante se for isso. Agora, o preview do próximo episódio mostrou muita ação. Mas pelo que você... eu já não tô tão bem lembrando assim, mas a ação parecia ser na Terra ou ainda era na colônia? Não, cara, eu acho que era na colônia. Ah, certo. Eu acho que era na colônia. Vou até botar aqui pra ver, ó. Cadê? Eu tava com o episódio aberto aqui ainda, por incrível que pareça. Cadê o preview? Aqui, ó. Não, é na colônia. É na colônia, é na colônia. Ah, certo. Eu já tava mas antecipando. tem aqui o Mamachu completamente entregue. Sangue nos olhos total. Eu tô falando, vai ter Ryutani, pô. Anota que eu tô falando. Pode anotar, tá registrado aqui, gente. Tá registrado. Esse programa vai sair antes do próximo episódio. Então todo mundo vai ver se eu tava certo ou não. Tá? Tô falando, vai ter o Ryutani aqui, ou pelo menos é isso que o anime quer nos conduzir a crer. Também tem essa questão.
Também tem essa questão de que o anime pode estar jogando a gente pra crer nisso e depois subverte com alguma outra coisa. Pode ser? Pode ser. Aí o Shude é o Rio Turner da parada. Pode ser também. Mas enfim, vamos descobrir aí no próximo programa. A gente comenta aqui o que potencialmente vai acontecer. Mas tô gostando, tá? Eu também concordo com você, tô gostando dos personagens. A animação não precisa dizer nada, tá muito boa, muito consistente, muito agradável de ver. Os episódios em si estão bem conduzidos, direção, o timing tá bom. E novamente, Gundam vai ter mais episódios, né? Ainda não foi revelado, mas a gente sabe que Não, vai ter mas mais. Uhum. Né? Então, assim, eu acho que vai ter pelo menos 2 cour, né? Tipo, os 24 episódios, pelo menos, creio Também eu. espero isso. Então, assim, vai ter tempo. Essa série realmente ainda tá no início. Ainda tem muito pra crescer. E eu acho que tá crescendo. Já, ele tá crescendo lentamente? Tá, podia ser um pouquinho. Essa parte do clambato aí já tá meio enfadonha? Tá um pouco. Mas, beleza. A gente aceita. Mas tô gostando, cara. Gundam tá realmente muito satisfatório de assistir. Eu tô feliz de estar podendo assistir mais uma série de Gundam depois de tanto tempo de acompanhar, né? Acho que a última que eu acompanhei de fato foi Iron Blooded Iron Blooded Orphans. Orphans, Uhum. Acho que foi a última que eu acompanhei pra valer, assim. Então tá sendo muito bom ah, poder ver novamente uma série de Gundam que tem o potencial pra ser realmente muito boa, né? Pois E. é, então. Diga. Não, e agora, então, eu só tô tentando lembrar a sequência normal da gente. A gente fala de Colum primeiro ou de Apocalipse Hotel primeiro? Acho que é Colum, cara. Acho que é Colum. Ah, certo. Mas diga, tá? Colum, vamos lá. É, Diga o que. Eu tenho minha opinião, mas eu quero que você fale primeiro o que você tá achando. eu estava errado sobre muitas coisas. A série é menos sci-fi do que eu pensava e possivelmente sobrenatural. Porque os caras já meteram Feng Shui na parada para explicar. Então aquilo não é. Muito provavelmente não é uma simulação digital. É simplesmente um fenômeno misto. É uma mistura de anomalia dimensional Aham. criada por tecnologia misturada com fenômeno sobrenatural. Porque eles até tentam justificar que não, o Feng Shui é mais científico do que você imagina. A questão central é que, e eu até tenho que tomar cuidado porque a gente está falando dos episódios 5 e 6, mas eu já vi o sétimo, Você já eu viu o vou 7? editar. Porra, Star, aí é Tá. perigoso. Eu deixei Não, pra ver mas depois do não, programa. não, tudo bem. Mas eu não vou tocar no assunto, não. O que eles mostram de essencial é que, para começar, a gente vê que a gente aprende um pouco mais sobre a Yao Mei, É. qual é a verdadeira história dela. Ela é a filha de uma atriz muito famosa. Esperava-se que ela fosse seguir os passos da mãe, ela estava toda encaminhada para isso, mas ela não queria. E foi por isso que ela não só fugiu daquela vida, como ela se modificou completamente da cabeça aos pés. Ela fez Aham. aquelas plásticas todas, mudou a cor do cabelo. E o estranho é que tem um momento acho que no quinto episódio que ela tá falando, ela tá se vendo como a versão anterior dela. Uhum. E eu cheguei a achar que podia ser alucinação, mas não, pelo que ela fala depois, aquilo aconteceu mesmo. É. Ela realmente mudou de forma. Não descarto que possa ser uma coisa meio holográfica, sei lá, mas ela realmente se viu daquele jeito e ela teria aparecido daquela maneira na frente da Kujirai se a Kujirai não tivesse tido aquela conversa e convencido Uhum. ela de que não, ela era uma pessoa diferente, que ela tinha sua própria. O seu eu absoluto. Não lembro se ela usou exatamente a palavra do eu absoluto, porque também é o É. tema nisso. É. É um tema que a gente tem visto nessa série, que a Kujirai não tem memórias, mas ela acha que se ela seguir a convicção dela, se ela seguir as vontades, os desejos dela, ela vai conseguir determinar
a personalidade dela. E mesmo se ela cometer erros, ela vai estar, pelo menos isso foi uma coisa que eu escolhi, que não foi uma coisa predeterminada por outros. Eu não estou seguindo os passos da minha versão original. E isso é muito interessante porque dialoga bem com essa ideia que você levantou agora do misticismo da coisa, né? Porque tem alguma coisa ali rolando de ilusão, de ilusória, de multidimensão ali, porque tem toda aquela treta do tipo, tem gente que vê Kowloon destruída, tem gente que vê ela inteira, sabe? E quem normalmente vê ela inteira é porque tem alguma questão lá com o lugar, não é isso? Alguma coisa. Alguma coisa do tipo, enfim. E eu gostei muito desse episódio da. Oh, meu Deus, a gente acabou de falar o nome da personagem. Da Yao Mei, porque assim, eu imaginava. Quando ela apareceu, eu imaginava que ela seria mais uma escada pra Kudirai meio que aceitar a situação dela, né? E acabou que nesse episódio a gente teve um aprofundamento da personagem que eu não esperava ter. Ela seria praticamente uma personagem caricata daquela maneira, ela não teria uma exploração de background. Eu gostei muito que teve, da maneira que foi, e como isso casou não só com a Kudirai. Então acabou que a Kudirai foi escada pra essa aceitação da personagem por causa de uma coisa que a Yao Mei falou com a Kudirai. Então meio que fechou o ciclo, tá ligado? Tipo, a Yao Mei, com toda aquela questão das plásticas e de aceitar aquela sua nova versão, enfim, etc., ela meio que convenceu a Kudirai de que ela podia ser ela mesmo sendo, entre muitas aspas, um clone, porque agora eu já não sei mais o que caralho é esse negócio. Então, mesmo sendo um clone, ela podia se citar e ter a sua própria independência, ela ser uma pessoa diferente, mesmo tendo todas as características da outra, sabe? E mesmo percebendo que certas coisas ela acaba atendendo, né? Tem uma hora que ela fala assim: você também não tá apaixonada por ele, você também não faz isso ou aquilo e tal, etc. Mas mesmo tendo essas características que seriam, tipo, quase que fenotípicas daquela pessoa, ela consegue ter uma identidade própria, um eu absoluto próprio. Então, a Yao Mei conseguiu convencê-la disso, e agora, nesse episódio, esse ciclo se fecha quando ela usa essa aceitação que ela mostra assim, tipo, caralho, Yao Mei, você me fez enxergar isso, então pode se aceitar com isso também, tipo, e é muito real isso. Às vezes, cara, quantas vezes a gente já não se pega, nós mesmos, outras pessoas e tal, a gente vê a pessoa, tipo, da boca pra fora ela fala uma coisa, mas dentro ela tá toda quebrada, tá ligado? Aquela em casa de ferreiro, espeta de pau, tá ligado? É a mesma coisa, cara. Você joga pro mundo uma coisa, mas quando você vai ver, quando você olha sua vida, seus problemas, você ainda não superou aquelas coisas ali. E teve o gatilho ali, né, dela ver deles irem ver um filme com a mãe dela, enfim, que isso trouxe toda essa questão pra ela, né, que fez reaflorar essa coisa que ela supostamente tinha enterrado, mas o que dava pra ver, ela tava só fugindo mesmo. E acho que ela só conseguiu, de fato, enterrar nesse episódio, quando o ciclo voltou. E é muito interessante isso, como você, né, você analisar a ideia do tipo, como você tem da maneira como você afeta a vida das pessoas, você pode ser afetado de volta, sabe? Então é aquela ideia do tipo, sabe, trate bem as pessoas se você quer, trate as pessoas como você quer ser tratada. A gente pode extrapolar isso nessa ideia do tipo, cara, faça o bem, sabe? Levante as pessoas, bote elas pra cima, e existe grande chance de elas fazerem isso com você depois, né? Então eu acho que é bem isso que esse episódio quis mostrar, e eu gostei muito, cara. Ao mesmo tempo que me deixou extremamente confuso com tudo que estava acontecendo naquele momento, e o episódio seguinte só piorou essa confusão, eu gostei do episódio em si, como uma peça fechada, como um roteiro fechado. Eu nem vi quem escreveu nem nada, mas eu gostei desse episódio. Eu achei que ele foi redondinho, teve bastante coisa a ver com a série. Ele trata um pouco da questão da nostalgia também, ainda, que é um tema central de Kowloon, enfim. Que eles não deixam morrer de jeito nenhum esse tema, impressionante. Então, foi um episódio muito, muito bom, cara. Gostei muito, mas me deixou bastante confuso. Pois é, e a gente, eu quando comecei a falar logo da Yamui, eu acabei passando por cima só de uma coisa, de um aspecto negativo desse episódio, que foi a resolução do gancho com eu matei a areia que eu curti. Ah, nossa senhora, é verdade, tá? Caralho, que ódio. Já na primeira cena, eles fazem.
A Pois gente, é, a mas gente cantou essa bola. A gente cantou essa bola. Que não ia ser nada pois demais. isso, mas foi mais dizer, você fala, tô brincando, pô, pelo menos. Por isso que explicasse melhor qual é a culpa que ele sente, mas tudo É, bem. Isso é uma coisa que a série ainda vai resolver a longo prazo. sim. Mas agora, no sexto episódio, o que eu achei interessante foi. Ele foi, ele foi massacrado no Dr. Rebinuma e em Gwen. Uhum. E conhece, a gente vê a relação do Dr. Rebinuma com o pai dele. E por sinal, achei engraçado que o dublador do pai dele, o Shinichiro Miki, que é o mesmo cara que faz o robô de verificação de ambiente no Apocalipse Hotel, o cara tem a mesma idade do dublador do Dr. Rebinuma, que ainda Caramba. você tá fazendo o papel de pai dele. Eu acho meio engraçado isso aí. Eles são da mesmíssima geração. Mas, enfim, o Dr. Rebinuma, ele quer se vingar do pai dele. Para começar, o propósito do Gene Terra, Generic Terra, é essencialmente ser um backup das personalidades da humanidade inteira, que permita que as pessoas possam essencialmente ressuscitar em outros corpos. Sim. Isso me lembrou muito o que foi feito recentemente nos quadrinhos dos X-Men. Você chegou a ler Uhum. aquela. Sim, Pois sim. a Casa de Fase de X Krakoa ali, é. de Krakoa, pois é. É uma ideia interessante porque se você, digamos, resolve a morte, você cria uma solução para a morte, que impacto isso teria na sociedade? Quais são os novos desafios da sociedade? Só que o Dr. Rebinuma quer usar isso para criar não o que o pai dele quer, que é uma ressurreição do irmão do Dr. Rebinuma. Sim. Ele quer criar uma versão, um clone vazio dele, para mostrar pro pai dele: você não vai conseguir o que você quer. É. Por mais que consiga, tipo, ele quer manipular a ponto Isso, de sacanear o pai. Assim, isso. eu achei interessante, novamente, a gente dar um pouco de background, né, do personagem. Novamente, isso eu acho Uhum, bastante louvável, para não ser só uma caricatura, né, uhum. um personagem unidimensional. Você tem ali ah, várias camadas do personagem. Embora eu confesso que eu não tenha gostado tanto do fato de, cara, cai um pouco naquele clichê do. Como é que é? Do. O cara, tá na ponta da língua. Do. Enfim, da pessoa ali que quer uma vingancinha, sabe? É, até certo ponto egoísta, porque meu pai me odiava. Então eu vou ferrar a vida de um monte de gente pra poder atingir esse meu objetivo, sabe? Eu sou uma pessoa amargurada com a vida, que não pode ser feliz. Então eu não mereço a felicidade. E aí vai. Tanto que ele dispensa até o outro maluco lá, o Gwen. Sabe? Fala assim: É, ah, não, beleza. mas você falou de ferrar com a vida dos outros. Ele seria necessariamente isso? Ele sabotar o projeto de Terra necessariamente vai ferrar com a vida dos outros? Ou ele só está privando as pessoas de uma coisa que elas não deveriam ter? É porque, pelo que eu consegui entender, eles por enquanto estão usando a Kowloon como, tipo, teste, né? Hum, Porque eles viram, eles perceberam essa anomalia. E eu não entendi muito bem por que, que eles estão usando Kowloon e o que, que a GNTerra tem a ver com o fato de Kowloon ser um negócio meio místico, assim. Não tá claro uhum, isso ainda, mas vamos supor que eles estão usando Kowloon como exemplo, porque é um lugar que muita gente esqueceu que existe, então é fácil das pessoas, tipo, aparecerem e desaparecerem sem que o resto das pessoas se importem com elas. Basicamente é isso. É, mas por que, que eu digo isso de ferrar com a vida de um monte de gente? Porque, cara, meio que eles estão fazendo experimentos com pessoas, né? E por ah, mais que, beleza, se ele não tivesse usando isso, o pai faria os experimentos de qualquer maneira? Sim. Mas ele também não tá fazendo nada. Assim, é que você supõe que ele vai impedir que o GNTR exista. Ele só quer fazer o clone do irmão, mostrar pro pai que ele foi um idiota e acabar com o GNTR. É isso que você tá achando que vai acontecer? sim.
Ah, eu não sei não, mano. Eu acho que Hum, tipo, o Gene-Terra vai ter sucesso, ele vai conseguir hum. reproduzir o irmão e só vai mostrar pro pai, tipo, por mais que a gente conseguiu aqui, ó, fazer isso com a humanidade toda muito feliz aí, atingindo a imortalidade, você, idiota, não conseguiu fazer o objetivo que você queria, que era ressuscitar o seu filho, que você tanto amava aí no meu lugar, sabe? Eu acho que é mais isso, porque, cara, se o Ah, pai sim. não tiver sucesso, tipo assim, o Gene-Terra foi um fracasso. Eu acho que, beleza, vai tentar outra coisa. Agora, se o Gene Terra for um sucesso, mas mesmo sendo um sucesso, o pai dele não conseguia o objetivo que ele queria, pra mim isso é uma derrota muito maior, pô. Porque o pai trabalhou, investiu, conseguiu um bagulho que a humanidade, vamos supor assim, adorou, supostamente, né? É, mas não conseguiu atingir o objetivo dele com tudo aquilo, sabe? Ele conseguiu dar um presente, entre aspas, pra humanidade, muito entre aspas, né? Porque tem potencial pra muita porcaria aí, mas não conseguiu atingir o objetivo dele. Então, pra mim, isso seria uma queda, né, um fracasso muito maior do que só o projeto fracassar por sabotagem, entendeu? Mas pode É, ser. agora, agora, voltando pro doutor Rebenuma, eu tô só me questionando se realmente é necessária aquela revelação de que ele é intersexual, porque Foi não só muito porque é um negócio gratuito. bem. Pois é. A última vez que eu vi isso ser abordado no anime de um jeito não muito legal foi em Arjuna, lá há mais de 20 Nossa, anos. sim. Pois é. Como algo causado por uma mutação. Eu lembro que a personagem intersexual odiava o corpo dela também, e que se achava um monstro que não podia ter filhos, e agora a gente viu Uhum. esse negócio do. Eu até fiquei curioso. Quando ele quis saber se ele tinha condições de ter filho, será que ele realmente tinha um desejo genuíno de ter filho com Gwen, ou se era só uma Cara, eu acho que curiosidade sim, pessoal? viu? Eu acho Hum, que sim. Eu, é, eu chutaria que sim. E tipo, eu se não, cara, eu entendo a sua preocupação porque realmente, mas eu espero que eles usem isso pra alguma coisa, tipo, mostrem que isso é, teve alguma influência em alguma coisa, seja pelo pai, não. O que eu consigo imaginar mais é o pai realmente jogar ele de escanteio por isso, né? Um preconceito mesmo do pai, sim, que ele não queria aceitar esse filho como o sucessor dele, vamos dizer assim. Ele queria o uhum, outro filho, que uhum, era cisgênero, vamos supor, né? Tipo, uhum, eu consigo imaginar isso sendo usado com esse sentido, né? De ter rolado um preconceito por parte do pai pela questão da intersexualidade do filho dele. Mas é bem possível que só fizeram isso, sei lá, porque sim, sabe? Não sei. uhum. Ainda não, infelizmente, ainda não mostrou que veio essa informação que foi muito do nada. Muito do nada. Foi. Assim, beleza, É, ele era gay, tá. Isso estava claro. Mas uhum. a intersexualidade foi um pouco assim, do nada e, tipo, num Pois contexto é. nada a ver. Uma consulta Isso, não, médica e é isso é, aí. pois é isso. Se você vai botar isso na história, vou ter ter um motivo interessante. Não, porque você já tem. Já é interessante isso, ter um casal gay com tanta proeminência na história. E do nada, mas além de esse cara ser gay, ele ainda é intersexual. É tipo, qual é a Hum, relevância disso pra história, né? A gente sempre Isso, comenta de que, tipo, cara, nada é por acaso ou nada deveria ser por acaso. Numa é, obra. Porque, cara, alguém teve que pensar naquela cena, naquele roteiro, alguém animou aquilo ali. Então, assim, em tese, deveria ser intencional. uhum, Muitos, muitas obras cagam nisso e isso é um problema, é uma coisa ruim, exemplifica um roteiro ruim. E essa série não está tendo um roteiro ruim. Eu espero que não seja esse caso. E aí nem dá pra culpar exatamente o pessoal do anime, né? Isso aí seria uma coisa até sim, da da obra autora. original. É. Agora, agora eu já tô com aquela dificuldade de não mencionar coisas do sétimo episódio, mas Então, já no sexto episódio já teve a imagem que mostra que a Colum, a segunda Colum, ela aparece para algumas pessoas como destroços sim. e para outras como
E aí é que tá. Eles teorizam inicialmente que apenas pessoas que tinham alguma relação forte com a coluna original é que conseguiam enxergar aquela coluna, essa coluna aparentemente ilusória, quase uma miragem, Uhum. não só ver, mas interagir com ela. E já tinha indícios de que ela era meio que uma ilusão, porque o negócio do livro, né, que Isso. tinha um livro que era ilegível. É quase como aquele episódio de Batman, lá, o desenho dos anos 90, que ele tenta ler um livro no sonho dele e não consegue, porque o Nossa, sonho. sim. Isso, porque os caracteres não aparecem direito no sonho, porque o sonho é um produto do hemisfério direito do cérebro, que é o hemisfério das emoções e da intuição, não da lógica. É. Aí isso é que me fez pensar um pouco, talvez que talvez essa nova coluna fosse uma espécie de sonho coletivo e por isso mesmo a realidade é tão não segue nem sempre segue as regras da lógica, mas talvez não seja bem isso. Mas acho que Mas desculpa interromper, tal, mas acho que o próprio sim. anime ele meio que diz que isso pode não ser o caso, porque eu acho que quem comenta isso é o Gwen, por causa da Yao Mei, né? Ele fala assim, Uhum. não sei se é ele, agora eu posso estar confundindo também, mas eles em algum momento no anime mencionam isso, falando assim: "Ah, putz, isso tava fazendo sentido até aparecer a Yao Mei, porque ela não tem nenhuma Isso, ligação com como é que ela isso, consegue ver Kolum? Por que que ela consegue ver Kolum? Por que que ela uhum. quis ir pra lá, sabe? Tipo, talvez vão mostrar isso em algum outro momento, qual é a ligação dela com Kolum, e aí essa teoria vai voltar a ser plausível, mas a existência dela ali prova que, cara, não necessariamente é um sonho coletivo, vamos dizer assim, né? Uhum. Eu acho que se ela realmente não tiver nenhuma relação com a coluna original, pode ser indício de que as pessoas que conseguem enxergar essa coluna é porque tem alguma propensão psicológica mesmo por causa de que elas são Hum, da, dos meio que o vazio existencial que elas têm. uhum. E aí Acho que seria as tipo pessoas que como é que é? O Kolum seria uma coisa meio pra compensar esse vazio, pra preencher esse vazio, seria isso? essa é porque, por exemplo, o Kudo tem o amor que ele perdeu. Uhum. O Gwen na, eu não vou tocar em coisas do segundo episódio, mas tá. Mas o Rebeluma tem toda essa questão com o pai dele. Aham. E aí aumenta essa questão com a mãe dele. Hum. Então são pessoas que têm algum tipo de. Eu falei vazio existencial, mas talvez seja simplesmente um tipo de desprendimento da realidade, sabe? Aham. Elas querem fugir da realidade para um lugar não necessariamente mágico, mas que pelo menos seja diferente, que dê algum conforto a elas. Que traga algum Talvez. conforto, né? Pode Isso, ser, e aí, no caso da Yao Mei, esse conforto viria do fato de que ninguém conhece ela lá daquele jeito, né? Então, assim, Uhum, pode ser interessante. É um lugar. Tipo, não tem como ninguém conhecer ela, porque o lugar nem existe, basicamente, tá ligado? Então, assim, uhum, é o lugar perfeito pra ela ir se isolar, porque é um lugar que não existe. Então, assim, é uma boa observação, cara. É bastante plausível. E eu tava pensando aqui, aí eu não sei se isso já é revelado e tal, mas. Porque, beleza, diz que a Kudirai original, vamos dizer assim, ela morreu, beleza. uhum. É, será que ela morreu, talvez, não sei, com a demolição da primeira Kowloon, da segunda Kowloon, na verdade, né? Agora eu não lembro. É meio confuso. Não sei se é a Eu chamo de segunda. segunda. A segunda é a ilusão ou a segunda era uma segunda de fato que. Enfim. Vamos Uhum, dizer da Kowloon original e não da ilusão, né? Vamos dizer assim. sim, tá. Será se na Uhum, demolição da Kowloon original. Porque lembra que tem uns flashbacks que mencionam que eles estão querendo, sei lá, demolir e tal, etc. sim, Então, eu acho que toda essa questão tem a ver com a demolição desse lugar, sabe? É por isso que as pessoas que uhum, ainda veem é que tem uma ligação muito forte ali. Eu acho que tem alguma coisa a ver, sim. Como a gente agora já sabe que tem uma pegada meio mística na coisa toda, é, é bastante plausível que
como é que é o nome? A demolição da coluna original tenha afetado de alguma maneira. E talvez isso tenha matado a Kudirai mesmo. E aí talvez tenha, o Gwen não, o Kudou, né? Uhum. O Kudou tem alguma ligação com, sei lá, ela querer voltar pra Kowloon enquanto tava rolando uma demolição, Uhum. e aí ela morreu porque um prédio caiu na cabeça dela, sei lá, alguma coisa do tipo. Não sei, mas eu posso dizer o seguinte, eu estou confuso, estou confuso. Porém, estou gostando de estar confuso, tá divertido por enquanto ainda. Uhum. Espero que É continue isso, assim. é isso, cara. O Confuso é legal, contanto que seja interessante. E essa série é muito, muito interessante. É aquele negócio que fala assim, pô, isso aqui tá valendo a pena ver pra onde vai, sabe? É. Então eu acho que é bem nessa pegada, assim. Então, eu espero, a gente já fez essa ideia, né? Do tipo, espero que não seja um J.J. Abrams da vida, que não sabe como terminar as coisas, mas que, de fato, tá interessante acompanhar esse mistério todo, tá, sabe? Tô me sentindo meio quando... Você viu Dark, tá? Sim, eu vi. Então, é uma confusão parecida, assim, que você não sabe muito bem o que tá acontecendo, mas quando entrega, né, em alguns momentos você fica bastante satisfeito quando você começa a descobrir É, coisas, né, e tal. Então, assim, sim. é, eu acho que a série tá indo num rumo muito bom nesse sentido. Me deixa preocupado a duração da série. Nós também chegamos na metade, basicamente. E, cara, ainda tem muita coisa pra resolver. Mas como você me disse também que o próprio mangá ainda não andou muito, eu realmente acho que eles vão inventar alguma coisa mesmo, viu, Star? Pois é, a minha esperança é que se inventarem que seja pelo menos algo com a supervisão da altura. Pois é, vamos ver. Aguardem cenas dos próximos episódios aí, amigos. Temos metade da É, série pra, pra descobrir. Mas vamos então agora para Apocalipse Hotel, tá? Pra finalizarmos aqui os vamos. comentários dos animes da semana? Pois Pode puxar aí, amigos. é, é, o quinto episódio de Apocalipse Hotel me fez lembrar muito um outro anime que eu tava vendo temporadas atrás que você deve ter perdido, chamado Bartender, porque era um negócio meio tosco de um cara que resolveu os problemas. Toda semana ele resolvia o problema psicológico de alguém fazendo o drink perfeito pra essa pessoa. Uhum. E tem até episódio antológico em que ele faz uma caipirinha com a caninha 51. Eu Então, juro por Deus que eu não inventei eu isso. sei, eu vi até esse episódio. E, inclusive, Ah, você assistiu? aham, eu vi até Pois esse é. episódio só. E aí, como muita gente, inclusive, eu descobri a origem do nome Caipirinha com esse episódio. Pois é, ele explica até a etimologia do nome caipirinha. É, esse anime foi feito para ser uma grande propaganda da Suntory, que é uma distribuidora de Sim. bebidas que tem no Japão e que importa muita coisa, inclusive a nossa caninha 51. Mas tem uma parte que me marcou nesse anime, não foi o episódio que fugiu um pouco dessa forma, que foi mostrando uma fábrica de shochu e de Hum, whisky também, porque parece que o shochu foi criado, ele é baseado no estágio intermediário da produção do whisky. não Eles sabia dizem que não. isso não é whisky, mas é gostoso, a gente pode comercializar isso aí. Hum, Aí eles mostram com a certa solenidade o procedimento de criar um whisky, como é uma coisa que leva muito, muito tempo, que exige sim. muita, muita paciência e dedicação. E Apocalipse Hotel, nesse quinto episódio, mostra que é um ótimo veículo para abordar isso, porque a passagem de tempo nessa série chega a ser surreal. Só nesse quinto episódio eles já passaram décadas lá, né? Os Sim, Tamooks. sim, sim. Isso, eles não envelhecem, fisicamente eles não envelheceram nada. Mas eles já acabaram com a bebida toda do hotel. Parece que chega aquele alienígena tentáculo lá com a esposa dele. Mas quem acabou com a bebida foram os Tanuki, não foi o Pois é, alienígena. não foi culpa dele. E aí, como eles têm esse tempo livre, eles resolvem se dedicar integralmente a essa coisa que provavelmente nenhum de nós faria com o nosso tempo livre. Mas como para eles já viveram tanto, para eles não é nada demais. Tá, bora fazer isso aí, deixar perfeito, deixar igual a essa garrafa do dono do hotel. E eles passaram décadas, porque, cara, realmente demora muito até você. Uhum. Vamos lá, para você tem que fermentar, né? E aí, para um whiskyzinho médio, você vai ter 12 anos, né? 10, 12 anos, pelo menos, de envelhecimento, né? Do barril. Então, assim, Uhum.
Eles tentaram ali quantas vezes, estavam? Umas 5, 6 pra poder chegar no. Então só nessa talvez mais. brincadeira. Só nessa brincadeira foi quase um século, pô. Pô, Sabe? E eu achei muito engraçado porque, tipo, eu falei, cara, beleza. Faz sentido, porque pra eles a passagem do tempo, ela é. Ela não tem o mesmo impacto que tem pra gente. Ninguém ali envelhece, as coisas não acontecem numa velocidade, sabe? Eles têm um hóspede aqui e vão ter outro daqui a, pô, um século quase. Então, assim, foi muito legal ver, tipo, eles usando essa, como é que eu digo, monotonia a favor deles, porque eles uhum, puderam, de fato, fazer a bebida. E a gente especulou isso também, no sentido que a gente tava falando assim, cara, as coisas vão acabando, né? Eles uhum, precisam passar a fabricar as coisas. E eu acho muito bizarro, por exemplo, eles não plantarem nada. Eu não lembro se tem uhum. alguma. Deve ter já devem estar plantando alguma coisa, eu acho. Mas me surpreendeu assim essa decisão não ter vindo mais cedo, sabe? E, cara, eu vou confessar que eu ri muito da piada da personagem principal lá. Qual é o nome dela? Eu esqueci o nome dela. E a tio. Da Yachio. Quando ela prova o uísque pela primeira vez, aí ela vira de fato uma mulher adulta. É, o criador dela colocou ele tem um senso de humor bem interessante, o Sim, criador dela. sim. E aí, o que eu achei mais engraçado é porque, tipo assim, beleza, na primeira vez que isso acontece, é, você tem uma. Chama atenção, né? Ele chama atenção pra essa piada. Mas é uma piada que ela fica recorrente no episódio, só que eles Isso não é. chamam atenção mais. E aí você nota que o design de personagem mudou. Assim, eita, ela experimentou, ela bebeu uísque, tá ligado? E aí você fica assim, É, beleza. Eu achei isso muito engraçado, cara. não, e é engraçado também que, como aquelas crianças estão que já têm décadas de idade, então elas tomam uísque numa boa. Pois é, cara, tranquilinha tomando ali e tal. Então, assim, é porque, assim, é curioso, né? Tipo, beleza, eles não envelhecem, tá? Mas aí, pra você tomar uísque tem que ter, sei lá, 20 e poucos anos no Japão, acho que é 21. Você tem que ter Uhum. 21 anos. Mas, é, 21 anos pra um tanuki é o quê? Tipo, não é nada, tá ligado? Uhum. E aí, será se a lei ainda se aplica ou deveria ser, tipo, uma maturidade, vamos dizer assim, sabe? É curioso, sabe, pensar nisso também, né? O episódio não aborda esse tipo de coisa, vira só uma piada realmente, né, no episódio, Uhum. mas foi um episódio, cara, que, assim, eu gosto de Witch, eu acho legal, então além de ter esse interesse do meu lado também, né, de ver o processo e ver eles testando e vendo o perfil de sabor, e vendo assim, não, isso aqui tá gostoso, mas não tem aquele tchan. E é engraçado porque em qualquer bebida alcoólica, em qualquer coisa, basicamente, existe sempre um limiar ali, um limite. Que, tipo, se passou desse valor, a melhoria é muito irrisória. E às vezes não é nem Uhum. melhoria, é só uma mudança de característica. Tipo, Uhum. não são características que uma é melhor que a outra, são só diferentes, sabe? E aí você quer atingir uma característica específica, você vai pra um uísque específico, sabe? Então, assim, eu achei muito divertido ver isso, né, no episódio, ver eles entendendo isso e vendo assim, que não é só. Porque teve uma hora ali que eles chegaram já no bom uísque, ele falou assim: esse aqui tá bom, mas só É, não é aquela coisa. E aí você vai ver assim, pra eles mudarem uma coisinha, e se a gente agora conseguir um ingrediente específico em um tal lugar, e aí. Que uhum. aí é que entra o que a gente chama do terroir, basicamente, né? Que dependendo da Aham. região onde é cultivado, vai ter características diferentes e tal. Que aí já começa a entrar numa questão que é uma minúcia tão minúcia Uhum. que é só pra realmente pessoa entusiasta, né? E tal, a pessoa. Enfim. Então eu achei muito legal ver isso, né? Tipo, no episódio, e claro, toda a comédia que eles conseguiram. O timing cômico é muito bom dessa série, né? É, mas também acabou funcionando até dramaticamente, porque aquela conversa no final da Yachio com a alienígena tentáculo, que já perdeu o Ah, relacionamento dela com sim, aquele. sim. Pois é. Aí a gente tem aquela conversa. Você vê que aquela experiência toda de fazer o uísque mudou eles, e mudou a É, Yachio também. Eles conseguiram fazer algo que vai durar muito tempo. Eles meio que deixaram sua marca, de certa forma, sim, sim. na história. E,
E aí quando ela conta quando a alienígena fala da frustração dela, do relacionamento, ela dedicou tanto tempo e perdeu. Mas o que importa é que você passou por isso, você mudou, você é uma pessoa Uhum. diferente. É isso aí, É você foi isso, evoluindo. e pois é, e é legal isso porque ela é uma robô que passou tanto tempo estagnada que o fato de ela estar tendo uma experiência dessa era o que a gente nem imaginava no começo da série. Pois é, então assim, é legal, eu gosto como esse anime, ele toca em certos assuntos de uma maneira que parece muito, tem até um pun intended aí, orgânica, vamos dizer assim, sabe? Ele toca de maneira tão orgânica, tão natural, em assuntos que são complexos. Ele não, eu não vou ao ponto de dizer que ele mergulha e explora esses assuntos, mas ele toca nesses assuntos de uma maneira muito, muito interessante. E me lembrou essa temática, esse toque, né? Essa maneira de contar a história. Me lembrou muito, inclusive, o mangá que eu tô lançando, né? As Viajantes do Fim, né? Que saiu como Girls Last Tour, enfim. Porque é um mangá que também tem. E anime também, ele teve anime também. Que também toca muito nisso. As personagens elas conversam sobre coisas muito humanas, questões muito complexas, filosóficas e tal, de uma maneira muito orgânica. E por mais que não sejam exploradas, né? O anime não. Nem os Viajantes do Fim, nem Apocalipse Hotel estão ali para dar resposta para nada. Uhum. Mas ele põe em discussão, ele toca no assunto, faz você pensar, faz você reagir àquilo ali. E sendo um anime de comédia, ele meio que te pega ainda no contrapé, assim, sabe? Você não tá esperando que você vai sair do episódio, pô, filosofando sobre a vida, o universo e tudo mais, sabe? Então, é interessante. Isso se repete também no episódio 6, né? É. Tratando aí agora com a questão do amor, né? É, tio, é, descobrindo o que é o amor, enfim, e também sabendo que ela precisava deixar ele partir e tal. Então, assim, da mesma maneira que é engraçado, né? Toca em temas muito interessantes, que é uma característica até. Eu não sei se esse anime dá pra considerar ele como um Yashikei, você acha que dá pra considerar um. Meio que dá. Pra Meio que mim, pra mim dá, não né? meio que tem. Uhum. Pois é, então assim. É uma coisa que acontece muito nesse gênero, né? É isso, de você. Você, por ser um gênero que é muito contemplativo, é um subgênero, na verdade, né? Um subgênero muito contemplativo, acaba dando chance de você pensar sobre as coisas. Não necessariamente dar resposta, mas pensar sobre as coisas. Mas já que a gente falou do episódio 6, Gustavo, o que, Uhum. que você achou desse episódio? Eu confesso que ali, pra mim, quando eu terminei o episódio, eu falei, beleza, esse aqui acho que vai ser o anime do ano pra mim. Pra mim tá no mesmo ótimo nível. Pra mim, o destaque ainda. Eu gostei mais do quarto episódio ainda. Ainda é o meu favorito, o quarto episódio, Sim, com a concordo, briga lá com. concordo. Mas é Mas que esse também esse foi. episódio dialoga com aquele episódio. Sim, até porque tem aqueles vermes gigantes lá. É, mas a ideia é que chega. Eles finalmente recebem mais um hóspede alienígena, só que esse hóspede alienígena é um destruidor cósmico. É um Ele é quase um Galactus. vilão de Ele é quadrinhos. um Galactus. Pois é, ele tá lá para extinguir civilizações simplesmente porque essa é a função dele. Porque, não, ele dá uma justificativa filosófica lá de que Sim. quando as civilizações passam de um ponto, elas têm que ser eliminadas, porque senão elas vão causar danos. Não é uma coisa que a gente necessariamente concorda, mas é o dogma dele, é o que ele segue. E ele vem e a Terra só escapou de ser destruída por ele, porque ela já tinha sido essencialmente destruída antes. Pois é, a Aí civilização ele, já é, tinha sido uhum. eliminada, vamos dizer assim. Isso é interessante de ver o convívio dele com o pessoal, é, com a Yatio principalmente, é que você vê que ele não é só aquilo. Ele tem outras características, ele que se manifestam de um jeito inesperado. É porque o cara é quase que uma entidade cósmica, né? Uhum. É. Ele é uma força do universo, vamos dizer assim. E a gente brincou falando que esse episódio dialoga com o episódio 4, porque, cara, sempre é uma questão muito complicada você mostrar nível de poder em Uhum. anime. Dragon Ball tem o clássico It's over 9000, tá ligado?
Que ele bota em números, né? Falando, você é mais forte do que eu porque você tem X mil. Eu tenho Y mil, que é menor do que X mil, enfim. Aqui, como é que eles fizeram isso pra mostrar assim? O cara é muito forte. Primeiro que ele, beleza, ele chega, aí destrói um prédio, aí chega. Mas até aí, beleza, ele é forte e tal, tranquilo. A gente descobre que ele realmente entende o nível de poder do cara quando a gente vê que ele fica tentado a consumir aquele animal lá, o lagartão lá do Duna, lá do episódio 4. Que ele achou legal que o hotel oferecia ele no cardápio. Só que não tinha mais, né? Porque eles mataram o cara lá 100 anos atrás e não mataram o outro desde então. Então não tem mais a carne pra vender. Aí fala, não tem não, beleza. Aí ele sai, passa um tempinho e volta com carregamento desse negócio, porque ele matou no caminho. Assim, coisa pra caceta. Então você fala assim, cara, no episódio 4 eles tiveram todo um trabalho absurdo pra derrotar esse bicho. É dito que o bicho, ele aniquila planetas, tipo, o bicho aniquila planetas, tipo, um daquele bicho. Quando tem um bicho daquele, o planeta é aniquilado, tá ligado? E aí chega o maluco, que é essa tal identidade cósmica aí, e ele destrói uma porrada desses bichos. Aí você fala assim, não, beleza, acho que eu entendi que esse maluco é forte, tá ligado? Acho que, beleza, agora eu entendi. E também tem cena de ação nesse episódio, completamente aleatória. Do nada, Mas, o não, episódio mas para. maravilhosamente animado também, pelo amor de Deus. Maravilhosamente. Não, lindo, lindo. E foi muito bom, porque, tipo assim. Mas, novamente, a gente fala que é do nada, mas não é jogado, porque isso causa a vontade dele de sair do negócio. Então, isso movimenta a história também. Não é só tá ali porque sim, eu preciso de uma cena bonita de gluta, sabe? Não é só pra isso. Também é pra isso, com certeza. Mas não é só pra isso. Tem um propósito, tem uma ideia por trás dessa cena. Tem consequências essa cena. Por mais que ninguém da história participe, só ele. Porque é naquela cena que ele salva o hotel de ser destruído. É ali que ele salva. E aí que ele vê, opa, tem alguma coisa aqui. Porque não é comum. Eu sou um destruidor de mundos, pô. Por que eu tô aqui salvando esse hotel? O que esse hotel tem de especial? O que ele tem de diferente, né? E aí tem toda a discussão do episódio, do tipo, talvez eles foram os primeiros que viram ele como um hóspede, de fato, uma pessoa e não só uma entidade cósmica, enfim, cuja única função ali é destruir planetas e tal. É uma situação que ele nunca se viu também. Ele nunca se viu naquela situação do tipo, peraí, você não me odeia? Sabe? Por que você não me odeia? Ele já tá tão acostumado com isso, é tipo o surfista chegando no planeta lá, né? Ele tá tão acostumado já a chegar no planeta pra avisar da destruição que o Galactus tá vindo, e quando alguém trata bem ele fica meio, caralho, por que você não me odeia? É a mesma coisa. Então, assim, eu gostei muito da maneira como esse episódio abordou, e aí eu acho que o Apocalipse Hotel tem algum material original, Star? Ou é aquele, Não. tipo, É, lançamento simultâneo de mangá e anime, é é isso? isso. É isso. Tem um mangá que tá saindo simultâneo, que é feito pelo character designer da série, mas esse mangá, pelo que eu sei, é só de vinhetas cômicas, não é uma adaptação do Hum. anime. Pois é, então, cara, mérito absurdo pra equipe de roteirista desse anime. Eu acho que é um dos animes. Tudo bem, como a gente explicou lá no primeiro episódio dessa nova temporada do Oniken Anime Club, eu fiquei por fora durante uns bons anos aí de anime, mas eu posso dizer que, cara, Apocalipse Hotel é um dos animes mais completos que eu vi nos últimos tempos, assim, mesmo antes desse meu hiato, né, desse meu sabático animístico, que eu vi recentemente, cara. Eu acho que a qualidade, o nível de diálogo, o nível de direção, sabe? E não se deixa enganar pelo visual do anime, sabe? Muita gente, eu acho que. Eu tive esse preconceito até lá no começo, assim, da sinopse, meio qualquer coisa. Porque a gente teve um anime de hotel também, acho que na temporada passada, não teve? Teve. Eu assisti ele, foi até interessante, só que era um hotel pra onde os mortos iam. Eu lembro que eu vi acho que um ou dois Tassogare, episódios. Qual é? Tassogare, Tassogare Hotel. Eu vi até o final isso aí. Foi Então, até interessante. mas não se compara, concorda comigo? Claro, é isso. Aquele é uma adaptação do jogo de celular, ele é bem fiel à história do jogo. E a Pokémon Hotel é uma obra totalmente original. Pois Que é. é feita por empresa, é feita por empresa de games, só que é uma empresa de games que sabe fazer coisas originais para animação que funcionam maravilhosamente, como a gente viu com
com Brave Burn, o Brave Burn, aliás. A gente, Princess Connect tem o jogo também, pelo que eu sei, mas Sim. funcionou muito bem como anime, e agora essa série. Pois é, cara. Então, assim, cara, parabéns de verdade, assim. É uma série que é um exemplo, eu diria, do que se fazer. Claro, a gente ainda tem aí bastante episódio pra série acontecer, enfim. Mas eu acho. Sabe quando você tá vendo o negócio e fala assim, cara, eu acho que eu sei, eu sinto que eles sabem o que estão contando. Eles sabem Uhum. a história, eles sabem o que eles querem dizer com esse anime. Tipo, eles têm um objetivo muito claro que eles estão caminhando pra esse objetivo. Eu sinto muito isso vendo Apocalipse Hotel. E, cara, eu espero muito que eu não me decepcione quando esse anime acabar. Tipo, que no final não seja decepcionante. Porque o build-up tá tão bom, mas tão bom, que eu espero que o final, se for pra não ser espetacular, que seja ok. Uhum, isso. Só pra não É. desvalorizar tudo que veio antes, sabe? Porque tudo que veio está tão bom de É. acompanhar que. Vou te falar, Gustavo, sabe um anime que me lembrou, que me deixou essa sensação também, que eu vi antes do meu hiato? Na verdade, não sei se foi no meu hiato, agora não lembro mais exatamente. Foi aquele do trem lá, está. Como é o nome dele? Pera, o trem do Apocalipse. Isso, Trem do isso. fim do mundo. Trem do Fim do Mundo. Cara, é uma É. sensação que eu tive muito parecida com o Trem do Fim do Mundo, tá? Que é outro anime que eu achei espetacular. Um Uhum. anime com A maiúsculo, sabe? Aham. Aquela coisa que, tipo, não funcionaria com nenhuma outra mídia. Funciona porque é anime. Eu tô sentindo, em Apocalipse Hotel, eu sinto quando eu termino de ver o episódio, eu sinto exatamente a mesma coisa. Eu falo assim, caraca, isso é anime com A maiúsculo, é espetacular, e eu quero ver mais, sabe? Me dá mais um episódio. É muito bom sair com essa sensação, tá? É muito gostoso a gente ver isso. Infelizmente são tão poucos que causam isso na gente, mas é gostoso de ver. E sempre vem dos que você menos espera, cara. Isso, é. Sempre vindo do que você menos espera, os que tem menos hype, sabe? Assim, eu não sei, você talvez saiba mais o quanto de hype tinha em cima desse anime. Tinha muito ou não? Ele é meio que um sleeper, Não, assim. não, isso não tinha, porque o pessoal só sabia assim, ó, isso é do Psy Games, então deve ter um twist, deve ter alguma coisa inesperada. Mas não Mas tinha só um isso, ninguém mega tava hype. esperando. Pois é, aí não tinha, não. Então, eu fico muito feliz quando isso acontece, cara. Eu realmente fico muito feliz e, novamente, eu vou continuar agradecendo você e todo mundo que votou pra assistir esse anime, porque, cara, tá sendo muito, muito satisfatório acompanhar. Muito satisfatório. Acho Pois é, que encerramos? Falamos sobre tudo? é. Não, ainda falta a Watch Party. Ah, rapaz, essa daí, meu amigo. Vamos, vamos É. lá, Gustavo. Como eu vou deixar você começar também a falar sobre esse anime, mas só atualizando a galera para lembrar todo mundo que nós estamos assistindo o anime Mononoke, que está disponível na Netflix para você ver. Então é bastante fácil acesso. Então, se você está vendo esse programa pela primeira vez e quer acompanhar o Watch Party com a gente vai comentar agora os episódios 3, 4 e 5 de Mononoke. E nós estamos acompanhando, decidimos, né? Acompanhar esse anime Uhum. por arcos. Então, ao final desse comentário, nós vamos dizer para você qual é o próximo arco que nós vamos acompanhar para semana que vem. E para quem não conhece a Watch Party, é justamente isso. Um anime que não é da temporada, um anime mais antigo, um anime que já acabou, que nós trazemos para acompanhar semana a semana e comentar com vocês junto, né? Como se fosse um clube do livro, só que estamos aqui num clube de anime, numa Watch Party, para acompanharmos juntos um anime que já acabou. Está. Mononoke. É, nós terminamos a última vez, né, que nós comentamos o Mononoke do primeiro arco, que foi dos episódios 1 e 2, nós terminamos ele com aquela sensação de tipo assim, nossa, era mais do que eu imaginava que seria. Já era. Uhum. E, e eu acho que esse segundo arco, ele, ele vai muito ainda nessa linha. Do tipo assim, eu acharia que assim, 3 episódios, pô, vai dar pra desenvolver mais, assim, acho que a gente vai conseguir uma coisa um pouco mais, entre aspas, lógica. Não foi exatamente o que aconteceu. É, Diga lá.
Pois o roteirista desse episódio foi o Jack Konaka, já tinha alertado para vocês que ele era um adepto da prática do mindfucking. É. E ele aproveitou para botar muita coisa nesses 3 episódios. Mas o que me chamou a atenção inicialmente é que ele, por mais que tenha dito pra gente que não, Mononoke é acessível, você não precisa ter visto a Ayakashi. Pois é. Cara. A personagem Caio daquele arco do Ayakashi que eu mencionei, que infelizmente não tem como a gente ver, porque não está na Netflix. Ela aparece nesses episódios, desse arco, ela menciona eventos lá. Eu conheço Sim. esse vendedor de remédios, ele foi quem salvou. Salvou não, ele resolveu o caso do Mononoke lá na casa da família onde ela trabalhava. Só que esse é um caso bem diferente porque é uma aventura em alto mar. Tem um elenco excêntrico de personagens. Com destaque para um monge com a voz do Freeza, quem vê Dragon Ball em japonês vai reconhecer a voz dele. Ele tem um aprendiz que é bem dedicado a ele. Ele é desenhado e dublado como alguém tanto afeminado e afetado. É proposital isso. Tem também um samurai com a cara cicatrizada. E tem também um cara lá que com toda a pinta de gato mestre, que ele entende tudo dos fenômenos, mas ele não resolve nada. Quem resolve tudo é o vendedor de remédio. Aí o interessante desse é que eles topam com um Ayakashi, que é como eles chamam, demônios. Tipo demônios, Isso, pois é. Esse Ayakashi vai fazendo eles confrontarem. É até meio clichê isso de fazer o personagem confrontar medos e tal. Mas a questão toda é que. Na verdade, você já tá indo pro episódio 4, né? No episódio 3 é um episódio mais introdutório, você conhecer os personagens, né? Que o Gustavo mencionou. Tem lá uma tramazinha com o Ayakashi que ele. Porque tem toda uma treta do tipo. Era uma viagem que eles iam fazer, eles iam chegar a Kyoto, se eu não me engano. É uma viagem que dura, sei lá, uns 3, 4 dias. Então ali, isso cria um ambiente para os personagens meio que interagirem. Você vai passar 4 dias com as pessoas, você quer ali, vamos interagir e tal, etc. E é um navio que supostamente é tido como muito seguro, porque ele tem aquela bússola lá, enfim, que sempre aponta pro norte, é uma bússola muito confiável, enfim. E, claro, dá tudo errado. Eles vão parar no meio de acho que é Triângulo do Dragão, alguma coisa do tipo assim. Uma região ali muito turbulenta, que é assolada por um Ayakashi, né? E que é muito curioso, porque durante as conversas nesse primeiro episódio, no episódio 3, eles conversam bastante sobre. E deixam entender que. Todos ali meio que têm um interesse nesse Ayakashi específico, né? Em conseguir alguma coisa nessa região. E acabam indo pra lá, né? Então, o vendedor de remédio resolve a situação, né? Salva a pele de todo mundo, beleza? Mas fica ali uma pulga atrás da orelha, quase que um caso de mistério de sala fechada, sabe? Do tipo, quem manipulou a bússola pra poder levar eles pra aquela região. E aí é o que se desenvolve no decorrer. Desenvolve malemar, assim, mas desenvolve no episódio seguinte, que é onde o Starro tava abordando, que aí é de fato quando começa a desenvolver um pouco mais o mistério que vai se envolver no Mononoke, que aí acho que é só no episódio 5, né? Que de fato o Mononoke se revela, né? Acho que é no 5. Mas, enfim, diga lá, mas continue lá no 4. É que já faz quase 2 semanas que eu vi esses 3 episódios aí. Eu tô pensando mais no arco como um todo do que nos episódios específicos. Perfeito. Aí, o que acontece é que eles vão parar, por causa dessa manipulação na bússola, eles vão parar num local que é tipo o Triângulo das Bermudas japonês. É a mesma premissa. Tudo desaparece lá. Aí, quando eles são atacados pelo Mononoke, o vendedor de remédio consegue identificar facilmente a forma dele, que é sempre o título do episódio, do arco.
Umiboso. E eles contam no começo do episódio o que é Umiboso, a lenda. Eu tinha ouvido esse termo antes no anime City Hunter, que tem um personagem chamado Sim. Umiboso. Só que a lenda tem significa, Umiboso significa monge do mar. É uma lenda sobre um navio que um dia encontra um outro navio, um monge com os olhos negros esquisitos. Aí ele pede água e a pessoa dá água na concha, só que aí é que a coisa fica meio confusa. Eles ficam usando a água sem parar e acaba afundando outro navio. É. Aí por causa disso, tem uma superstição, um costume de que todo navio, por causa de encontrar um umiboso, ter uma concha que não Vazada, né? tem. Isso. Que não dá para você botar água nela. Só que o problema todo é isso. Todo o caso de Mononoke você tem que identificar não só a forma, mas também a verdade e a razão. E aí, quando a gente fica vendo os medos de cada um, a gente tá sempre perguntando, será que essa pessoa que é a chave para resolver o problema? É aí que a gente vai ver qual é a razão. Aí, o que mais se aproxima da razão é a história da irmã do monge. Uhum. E é que as coisas ficam meio cabeludas porque é uma história de amor incestuoso, nunca consumado. E mais problemática ainda pela diferença de idade entre eles e aí, Sim. o fato de que quando ocorreu a morte da irmã, ele já era um adulto, ela ainda era uma adolescente. Sim. Mas a questão toda é que o Ayakashi que ataca o barco tira de lá do fundo do mar um barco oco que tinha sido usado como sacrifício para um sacrifício humano para aplacar justamente a fúria do mar, do Ayakashi. Quem foi sacrificado nesse barco era para ter sido o monge, o Genkei. Mas em vez disso foi a irmã dele. E do jeito que o Genkei conta a história, fica parecendo que ele se sentia culpado por, pela, pelo fato de que a irmã Sim. ele não teve coragem. O natural era ele ter sido sacrifício, porque ele foi uma pessoa que treinou a vida inteira para rezar e para ser puro de alma e que normalmente para fazer um sacrifício humano nesses rituais doidos lá que faziam na época, esse tipo de gente é que acabava pagando o pato. Aham. Mas não, quem pagou o pato foi a irmã dele. Só que o que o episódio, o que o Orca acaba revelando é que a motivação dele é muito mais distorcida que bem mais distorcida que isso. Ele tá meio que mentindo para si mesmo, Uhum. enquanto ele mentia para todos os outros. E por isso é que eles não conseguiram encontrar a verdade e a razão do Mononoke para o vendedor poder tirar a espada da bainha e poder finalmente destruir o Mononoke. A Quando. questão toda é que Peraí, só um detalhe. Quando ele. Primeiro já começam as suspeitas do vendedor de remédio, já começam quando ele descobre da história da irmã e que, coincidentemente, também foi ali, né? Então ali já se suspeita de que foi ele que. Eu acho que eles chegam a revelar que foi ele realmente que manipulou a bússola. a bússola para justamente poder ir lá e meio que se redimir, vamos dizer assim. Essa era a história que ele tava contando, né? Que ele tava indo lá para se redimir ele ia querer tentar, tipo, tirar o espírito. Fazer desamarrar ali o espírito daquele lugar pra ver se ele conseguia descansar em paz e deixar aquele local ali menos turbulento, vamos dizer assim. Era essa a ideia, né, que tava lá. Mas aí você descobre depois já os motivos de tudo aquilo, enfim. E que é o que vai ser revelado agora que você ia comentar agora, né? Pois é. O que acontece é que quando o Genkei finalmente confronta a si mesmo, ele vê que as verdadeiras memórias dele não condizem com o que ele estava contando. Uhum. Ele não tinha esse amor que ele achava que tinha pela irmã, não era bem assim.
parecia que era uma coisa muito mais unilateral. Parece que era ela que se sentia por ele, e ele, na verdade, ele ficou, que alívio, ela vai se sacrificar por mim, ainda bem. É. É. Porque, tipo, dava a Aí, entender que eles meio que se amavam, os dois, sim, que eles tinham ali um amor proibido, e ela, por falar assim, ah, não, ele é um monge, ele tem ali uma função, vamos dizer assim, então eu vou me sacrificar no lugar dele, porque eu também não vou conseguir viver, eu não vou conseguir amar outra pessoa se não for ele e tal, etc, sabe? E aí, no final, dá a entender que ele meio que se aproveitou dela, né, basicamente, assim, ele não era não fica claro exatamente se ele dava corda pra ela, sabe? Tipo assim, ela tava pois é. apaixonadinha. Não ficou Isso, muito claro, mas dá a entender que ele usou a, isso, a, a paixão da a menina, irmã, né? isso, e que o que ele sentia por ela não era o mesmo que ela sentia por ele. Exato, exato. Pois é, isso criou uma divisão dentro dele. Isso criou uma auto repulsa dentro dele. E aí é que tá a origem do Mononoke. Quando percebe que o Mononoke é o lado negro dele tomando forma, Uhum, aí sim é que a gente tem a resolução do caso todo. E eu achei muito bonita a cena da destruição sim, do Mononoke. Foi o que ficou faltando. Como o Arco anterior teve 2 episódios só, eles fizeram de um jeito bem corrido, pulando mesmo as coisas, sim, mostrando só brevemente ele, mas ele com aquela forma lá, o traje dourado. Mas a sim. gente viu a transformação dele, a gente viu toda a movimentação do Mononoke, aquela coisa abstrata, mas que, eu não consigo nem imaginar como é que fizeram o storyboard daquilo. É Pois é, tipo de né, cara? imagem, tipo de imagem tão incomum, tão única, que é, que mostra porque Mononoke, mesmo fazendo tanto tempo, foi um anime tão lembrado e que acabou tendo esse revival recente com trilogia de filmes. Acho que o pessoal gosta, não só das histórias, mas desse apuro visual. Não é Sim. só o apuro visual, é o visual totalmente diferente de tudo que a gente vê em animação. É uma Sim, coisa que puxa a coisa daquelas pinturas, o Kyoe, perfeito. mas que também faz colagem, que às vezes lembra coisa daquelas animações do Terry Gilliam no Monty Python. Aham, Então é isso que eu acho às vezes. E também com a animação tradicional da Toei, que os animadores dessa série foram toda gente lá mesmo do grupo dos veteranos da Toei. Agora, esse arco todo, quem fez o storyboard, isso aqui me chamou a atenção, foi o caso do Hiro Furuhashi, que foi o diretor mais recentemente do Spy Family, mas também que dirigiu o hum, Rurouni Kenshin, a série de TV e o hum, OVA, e também o Hunter x Hunter dos anos 90, o anime que eu pessoalmente acho melhor que o remake, apesar de que o remake pelo menos vai mais longe na história, mas acho sim. que aquele dos anos 90 pra mim tinha um clima que complementava bem demais o texto do Togashi, Uhum, principalmente no arco do Genri Odan, o arco focado no Kurapika. E nesse arco do Mononoke, o Furuhashi usa bem o jeito de. Ele faz ação de um jeito que é bem diferenciado para mim. Tipo, se você se lembra, por exemplo, da luta do. Diogo, você chegou a ver no Hunter x Hunter a luta do Hisoka com o Kuroro? vi. Pois é, Do anime anterior, do o primeiro. anterior, pois é. Sim, sim. Isso. E também, se você lembrar no Rurouni Kenshin, a luta do Kenshin contra o Saito, o jeito como ele usa Sim! espaço, o jeito como ele usa espaço na luta é Caraca, bem totalmente pensado. diferente do. É, É isso, ele pensa na ação como uma coisa tridimensional e que Mononoke pode fazer isso muito bem porque ele usa aquela composição digital de CG. uhum. Acaba até extrapolando essa visão que ele tem já, vamos dizer assim, na animação tradicional, ele consegue Uhum, extrapolar ainda mais, né, com uhum, essa liberdade de câmera, né, porque é uma câmera isso. num espaço tridimensional ali, Uhum, digital, então assim, é, acaba sendo ainda mais intenso esse efeito. Nossa, bem, bem sacado, cara. uhum, Realmente dá pra criar esse paralelo, né? Tanto com Hunter x Hunter quanto com Kenshin, realmente. Que é um currículo benzo a Deus também, né, meu amigo? Tá, é, tá de parabéns aí. é, Mas.
O que me chamou muita atenção, Starro, nesse. O que tá me chamando muita atenção, eu acho que isso também tem a ver com o que você acabou de comentar, é como esse visual, que em um primeiro momento ele parece até meio gratuito de ser como ele é, assim, ele é esquisito porque sim. Eu acho que ele colabora muito com o clima da história, porque, cara, é uma parada meio mística, sabe? E que se você fizesse verossímil demais, eu acho que Uhum. perderia esse misticismo, sabe? Eu acho que Uhum. esse visual escalafobético, vamos dizer assim, ele colabora com essa percepção, ele causa sensações na gente que talvez não um anime mais verossímil não causaria. E eu acho que isso colabora muito com a história. Claro, isso também afasta muita gente da história, com certeza. Uhum. Com certeza alguma pessoa desavisada, sei lá, vai dar play naquilo ali, porque, tipo, o roteiro já é confuso, e aí ainda tem aquela doideira, aquele caleidoscópio visual ali, Uhum. a pessoa fica. Provavelmente, É, muita fica, gente acredita. e, Diga. pode ficar tão desorientado que pode até causar vertigem e passar mal. Exatamente. Aí a pessoa vai lá e fala: não quero ver isso, sabe? Então acho que pode acabar afastando muita gente. Mas eu acho que quem fica e quem assiste, eu acho que é por isso que marcou tanto, sabe? Porque quem Uhum. para e assiste e consegue embarcar nessa viagem de LSD que é esse anime, é, marca demais. Porque é muito diferente de tudo que a pessoa já viu. Pois é. E Agora, colabora muito com a narrativa. Mas, Diego, isso, comente aí que eu pois quero é. depois Isso, né? puxar um outro assunto aí também da Não, temático. mas o assunto é melhor você puxar esse assunto primeiro, porque o meu eu já ia falar da cena pós-créditos, que eu não sei nem se você viu. Cara, eu vi e eu É, confesso que, assim, eu já tava. Meu cérebro tinha. Porque eu vi os três em sequência. sim, O eu meu também. cérebro tinha um pouco virado pudim já, então eu não sei se eu consegui entender muito bem essa cena pós-crédito aí. Até se você tiver alguma Não, interpretação, eu não é aceitaria isso, saber. eu só fiquei confuso também. Pois é. Eu pensei, pô, Tiaki Konaka, você tinha que meter isso no final, depois dos créditos, pra quê? Qual foi o propósito disso aí? Então. Aí, Mas. é, Não, peraí. Deixa eu eu, só, deixa eu só abordar então o temático, que a gente encerra tá com a bom, tudo questão bem, da fala cena do temático, pós-crédito ali. fale. Porque acho que a gente vai discutir bastante, porque eu fiquei também muito confuso. Mas Uhum. enfim. Tematicamente, uma coisa que me chamou a atenção nesse arco é. E que eu acho que. Eu não sei, eu não conheço. Nunca li sobre Mononoke. Eu não sei exatamente se existe um tema central na história, mas um paralelismo que eu consegui traçar entre o primeiro e o segundo arcos, que foi o que a gente viu até agora. Eu não vi o filme, né? Você até pode comentar sobre isso, mas eu imagino que deve seguir uma linha parecida. É que parece que todos os casos eles têm alguma coisa a ver com a relação da mulher na sociedade. Hum, Porque se reparar, os dois casos sim. envolveram mulheres. Na verdade, os É, três casos, se você contar o anime Ayakashi. Então, é o filme, né, no caso. Não, o filme o O arco do anime anime que. Ayakashi Tá, é tá. o que foi o protótipo de Mononoke Tá, beleza. Também envolvia mulheres. também. Então, eu acho. Aí eu posso estar especulando aqui, eu acho que tem alguma coisa a ver, sim, com essa questão. Aí eu não sei ainda, eu teria que pensar um pouco mais na temática como um todo, e acho que vendo mais episódios da série a gente vai poder elaborar um pouco mais sobre isso, mas me, me chamou muito a atenção, né, essa questão do papel da mulher na sociedade e como isso é às vezes envolto em expectativa desse papel social, né? Expectativa de vergonha, de não poder fazer realmente o que se quer, né? No arco anterior tinha a questão da mulher que engravidou, e só porque o cara era um nobre de uma família importante e ela era ninguém, ela era obrigada a abortar o filho, sabe? Uhum. Porque o cara queria, sabe? E em momento nenhum perguntaram a ela se ela queria, sabe? E isso causou essa disrupção que seria o Mononoke, né? Vamos dizer assim. Ah,
nesse episódio, eu acho que isso acaba sendo ainda mais exacerbado no sentido de que, tipo, você tem uma mulher na sociedade em que ela tem mais ou menos a mesma culpa do que o irmão, que seria essa paixão Uhum. incestuosa. Uhum. Mas quem faz o sacrifício é ela, enquanto o irmão É. é poupado. É Uhum. poupado e vira um monge famoso, né? Um reverenciado, enfim. Ganha fama, fortuna, vamos dizer assim, sabe? E vida, né? Porque ela se sacrificou É. literalmente. Ela Uhum. realmente morreu no lugar dele porque ela achava que ele era mais importante do que ela, sabe? Mas veja só que como eu achei curioso essa questão. Porque dá a entender que ela se sacrificou por ele, porque o Mononoke não partiu dela, não partiu dela arrependida do que fez. Uhum. Não foi isso que aconteceu. Partiu É. da É. percepção do cara Uhum. disso, porque ele falou assim, ele não aceitou. É quase como se ele não aceitasse ela ter ido bem, sabe? Tipo, ela ter feito isso bem, no sentido de tipo. Cara, na nossa sociedade é bastante comum a gente pegar, sei lá, mulheres que se sacrificam no lugar dos homens, né? No casal, sei lá. Ah, num Uhum. casal teve filhos e alguém precisa ficar em casa pra cuidar dos filhos. Normalmente quem fica é a mulher. A mulher sacrifica a carreira. A mulher sacrifica Uhum. os amigos, a vida dela, o corpo dela, enfim, em Uhum. prol de um fim. E muitas vezes os homens são poupados por N motivos, sabe? Isso é bastante comum na nossa sociedade. E nesse caso, é como se o monge lá, esqueci o nome dele agora, ele tava poupando ela até mesmo do protagonismo do sacrifício dela. É. Tipo, ele tava absorvendo Cara. pra ele como assim, ai, ela fez isso por mim, mas foi porque eu manipulei o caralho. Não, não, ela era apaixonada por você, cara. E ela Uhum. fez isso porque ela te amava. Isso é. Eu tinha esquecido também esse detalhe, que o arco inteiro, durante o arco inteiro, não, a maior parte do arco direciona a gente a acreditar que o Mononoke é a irmã dele. Exatamente, exatamente. E aí, depois, quando é revelado que o Mononoke, na verdade, é ele, você percebe. Isso pra mim fica mais evidente ainda. Essa questão do feminino, eu acho que tem muito Uhum. a ver isso nesse anime. Eu acho que a gente vai ver isso mais nos próximos arcos, eu acho, pelo menos. Isso, é. É, E quando eu vejo isso, quando eu vejo que ele tá roubando dela o protagonismo até do próprio sacrifício, que seria um bagulho impensável, falar, caralho, a mina se sacrificou por você, irmão. E mesmo assim você tá tirando o valor dela, botando pra você, como se você tivesse causado você tivesse feito ela fazer isso, sabe? Ah, não, eu manipulei, então tem uma culpa interna minha aqui e tal, etc. Não, irmão, fica revelado depois que ela sacrificou realmente porque ela te amava, só por isso. Ela não está Uhum. arrependida, sabe? É. Ela não virou uma alma, tanto que quando tiram lá Sim, o caixão lá, vazio, tá vazio. A alma dela não tá pois é. ali, não tem nada Uhum. ali. Sabe? É. Ela tá vivendo em paz, na pós-vida, ela tá muito bem com a decisão dela, Uhum. sabe? Mas você, macho idiota, tá fazendo Uhum. merda aqui na Terra, causando um estrago absurdo aqui com essa porra desse Mononoke, porque você não consegue abandonar o teu ego, sabe? E eu acho que isso fica mais evidente ainda, Star. No final. Quando depois que ele meio que, entre muitas aspas, se arrepende, ele ganha. Olha que doideira, né? E aí, meu amigo, dá pra você extrapolar em vários aspectos, né? De como a sociedade aceita fácil o, o arrependimento masculino, vamos dizer assim, né? Ele se Uhum. arrepende, volta e ainda fica numa nova forma ali, mais esbelta, mais. Ah, é. Ele Uhum. ainda ganha um prêmio, Starro. Ele ganha um É prêmio porque ele porque foi muito isso, altruísta. é porque quem pagou o que realmente pagou o pato no final foi o lado negro dele. Ele agora está purificado. Pois É. é. Agora ele tá purificado, então agora ele vai poder seguir a vida dele, tranquilo, como se nada tivesse acontecido, sabe? Mas mesmo assim, sabe, ele não merece aquela. Tudo aquilo ali Uhum. foi por culpa dele, Uhum. sabe? Então, assim, a impunidade, né? Uhum. É muito engraçado você parar pra pensar nisso. Claro, dá pra interpretar também que ali, beleza, quando ele aceitou aquele. O papel da irmã nessa questão toda também, né? É, ele meio que
aí dá pra ser. Aí eu não lembro agora, eu posso estar viajando nisso aí, mas dá pra ser. Tá? Porque a forma que ele assume é até um pouco andrógena, vamos dizer assim, né? Uma forma Uhum. meio. ah, n- quase como o vendedor de remédios também, né? De certa maneira também, que é Uhum. uma forma meio andrógena. E aí dá pra entender que ele aceitou a participação da irmã na vida dele. Dá pra ter outras interpretações aí. Mas eu Uhum. realmente não acho que vá muito pra esse lado. Eu acho que realmente é, me chama a atenção essa impunidade do tipo, cara, ele não sofreu nada no final das contas. Pelo contrário, ele se libertou do sofrimento que ele tinha. Pois é. Agora, sobre Não é um essa final feliz. temática Não do. é um final É, feliz. uhum, pois é. Agora, sobre essa temática do papel da mulher na sociedade daquela época, no Japão. Ou de hoje, né? O, Dá pra fazer não, vários também. paralelos. Mas é porque é porque eu lembrei que no arco. No protótipo do Mononoke, o arco que a gente, infelizmente, não pode ver aqui, a história foi muito focada especificamente na violência que uma mulher sofre. Uma coisa que até Hum, me deixou mal, que eu sofri mesmo assistindo, porque envolvia a mulher ser sequestrada por um nobre, um samurai, depois ser tratada como propriedade, e uhum, depois ser praticamente torturada pela família do cara. E eu não sei como é que são os próximos arcos de Mononoke, mas sei que essa questão da mulher é um tema recorrente, porque o que aconteceu, não sei se você viu essa notícia, quando teve o escândalo envolvendo o dublador do vendedor de remédio, Takahiro Sakurai. hum. Pois é, ele descobriu uma história cabeluda dele lá, que ele enganou a mulher, mentiu pra ela que ele era solteiro, tudo na verdade ele era casado. Eita. Foi todo um caso de manipulação que acabou saindo um tabloide lá. Ele praticamente traumatizou essa mulher e por causa disso ele perdeu vários papéis e no caso do Mononoke, no filme, na trilogia de filmes toda, ele foi substituído pelo Hiroshi Kamiya, que é o cara que fez o Levi em Hum, Shingeki no Kyojin e também o Natsume de Natsume Jitsu e muitos outros papéis. E a justificativa que deram, que o diretor de Mononoke deu, foi que o filme de Mononoke trata da, é, de mulheres sendo vitimizadas por homens e que por isso não faria sentido manter ele no papel depois disso. hum. Então dá pra dizer que a minha leitura está correta, então. Eu fiz uma Isso, pois leitura é. Uhum. até de acordo com as intenções Do do diretor. criador aí, do diretor, né? Então, Uhum, é. legal, bacana. Bom, fico aliviado. Fico aliviado que a minha interpretação não é uma completa viagem da minha cabeça. Mas lembre-se, caro ouvinte, mesmo que fosse uma viagem da minha cabeça, se for baseada na obra, dá pra brincar, tá, gente? Nunca. Não é, a gente já comentou isso aqui, né, Star? A gente já comentou no Anime Uhum, Club isso, do que, tipo assim, nem sempre o autor sabe o que ele quer dizer. uhum. É complicado, eu sei que é uma ideia difícil de aceitar, mas é verdade. Mas nesse caso aqui, pelo menos, parece que realmente é mais explícito É. do que eu imaginava, porque realmente é. Fica muito claro, cara. Nesse episódio, pra mim, ficou muito evidente. No anterior, ainda tava aquele negócio, é o primeiro, né, e tal. Aí quando você vê uma Uhum, coisa que repete, fala assim, opa, é. tem alguma Uhum, coisa aí. Tem caroço nesse angu aí. Então, vou te falar, Gustavo, que até me deixou mais interessado. Eu ainda continuo muito confuso, mas me deixou muito mais interessado pra ver os próximos arcos, porque num primeiro momento, beleza, acho que tem uma alegoria ali, tranquilo. Mas aqui, você sabendo que tem algo para ser contado aqui, tem uma crítica a ser feita, tem uma coisa a ser é, exposta, vamos dizer assim, evidenciada para ser criticada e analisada e pensada, me deixa ainda mais interessado ainda de ver Mononoke. Que é uma coisa, por exemplo, que a gente acaba traçando muitos paralelos com Mushishi, né? uhum. Que Mushishi tem algumas questões também, mas muitas vezes é uma coisinha mais bobinha, né? Uma coisinha mais assim, um episódio aqui, um episódio ali. Parece que Mononoke, bom, se seguir nessa linha, vai ser só paulada, pô. É. Só paulada, 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 É. paulada. Então, Pois assim, é. isso me deixou bastante curioso para acompanhar os arcos que estão por vir. Então, aí o que resta falar só é aquela cena pós-créditos que eu não estava esperando, que ninguém estava esperando. Ninguém esperava.
que foi focado no personagem que não teve destaque. Ele até teve algumas intervenções na história, É. mas ele era o cara que se gabava de ser ele serve a ser um feudal poderoso, um shogun poderoso, ele tem uma espada famosa e etc. Só que a espada, ele quebra a espada. E aí nessa cena final pós-créditos ele tá... você vê ele fazendo uma reverência ao Ayakashi. E aí a espada quebrada dele, ela quase, meio que evapora, ela se desintegra. E ele começa a sentir uma dor no olho direito. Então ele diz obrigado. E aí acaba. Pois é, tipo, que bagulho gratuito. Eu acho que o que aconteceu ali é que acho que ele virou um Mononoke também. É possível, é bem possível, mas aí vem a questão, por quê, sabe? Tipo, o que aconteceu? Porque assim, todos ali tinham um motivo pra querer estar naquele mar ali, né, e tal. E o único que eu lembro que não tinha supostamente um motivo, né, era esse personagem. É isso, ele queria testar a força dele. Mas... Ele viu que era fraco. E acho que foi isso que ele agradeceu. Mas que tá. Se for pra fazer um negócio desse, seria bom se é porque esse personagem vai ter alguma relevância futura nos próximos. Mas eu tenho cá minhas dúvidas de que a gente vai ver ele de novo. Então vai acabar sendo aquele negócio que fala assim, cara, pra que isso, assim? Você quer só... Já não basta tudo o que aconteceu no episódio, não? Pra gente ficar discutindo e pensando? Não, agora você quer botar essa porra na nossa cabeça. E é foda. Cara, se fosse em qualquer outro anime, eu estaria aqui só xingando e falando, nossa, que gratuito, que parada nada a ver e tal, etc. Mas nesse, sabe assim, cara, foi proposital. Esse desgraçado queria falar alguma coisa com isso. Eu só não sei o que é. Isso a gente vai ficar remoendo isso. Tipo, eu só não sei o que é. Eu me sinto um burro. Eu me sinto burro quando isso acontece. Eu falo assim, eu sei que esse desgraçado tá querendo falar alguma coisa com isso. Eu sei. Não é gratuito. E eu lhe digo, é uma sensação frequente que eu tenho vendo os animes escritos pelo Chuck Konaka e os episódios que ele escreve. Pois é, então assim, eu sei que não é gratuito, mas isso me irrita muito, porque eu falo assim, desgraça. Sabe? Aí, sei lá, daqui a alguns anos a gente vai reassistir esse negócio e vai falar, agora eu entendi, sabe? Mas enfim, eu confesso, você, caro ouvinte, que tem alguma interpretação pra isso, deixa nos comentários. Na verdade, isso vale pra qualquer pessoa, pra qualquer anime que a gente comentou aqui. Se você tem algo a dizer, quer comentar, quer compartilhar com a gente a sua opinião, o que você está achando dos episódios. O programa ele é publicado tanto no YouTube quanto em agregadores de podcast, então no YouTube é mais fácil você comentar, mas eu sei que no Spotify também tem comentários, enfim. De toda maneira, compartilhe a palavra do Nikenkai Anime Club. Se você gosta do que a gente faz aqui, compartilhe a palavra. Se inscreva no YouTube, no canal do YouTube, assine o feed do podcast no seu agregador favorito, seja no Spotify, Apple Podcast, Pocket Cast, enfim, qualquer agregador de podcast, e acompanhe, esteja aqui com a gente toda semana para ouvir esse nosso papo de maluco. A gente fica fazendo teorias aqui que talvez não tenham fundamento nenhum com nada, mas a gente tenta, eu prometo que a gente tenta trazer o máximo de conteúdo para vocês. E espero que a gente não atrase tanto assim também, né? Mais eu do que o Starro, coitado, eu tô aqui traindo ele. Pois é. E só quero deixar claro também que o próximo Watch Party é para ver os episódios 6 e 7. O arco no Perabu, o Homem Sem Face. Boa. Episódios 6 e 7, então, na próxima semana, é isso? Isso. Próxima semana não, né? Se você tá ouvindo isso aqui quando sair o episódio, já é pra você assistir. Já para o episódio, acabou o episódio agora, já vai assistir, porque a gente vai já comentar vai sair na quinta-feira, né? Se esse episódio sair na segunda, já na quinta-feira vai ter episódio novo aí, então, na Watch Party. Então, assista Mononoke, episódio 5 e 6? Não. 6 e 7. 6 e 7. 6 e 7. Beleza. Acho que por hoje é só. Encerramos aqui, então, mais um episódio do Anikenkai. Episódio duplo dessa vez. Valeu, pessoal. Grande abraço e até semana que vem. Ou essa semana, enfim. Vocês entenderam. Falou.